No final de 2022, eu decidi que iria rever todos os desenhos que eu não tinha acabado na infância. E eventualmente chegou a hora de Star vs Forças do Mal. Eu tinha poucas, mas boas lembranças com esse desenho. Mas quando eu voltei a assistir, ele rapidamente virou um dos meus desenhos favoritos no final da segunda temporada. Entretanto, depois disso, eu notei coisas que cada vez ficavam mais evidentes que marcavam uma queda de qualidade no desenho, chegando ao fundo do poço com aquele final na quarta temporada que talvez seja o mais odiado da história dos desenhos. Mas como um dos meus shows favoritos chegou ao ponto de eu nem conseguir recomendar para alguém assistir hoje em dia, bem, para isso vamos precisar investigar o que fazia o desenho bom em primeiro lugar. Vamos começar falando sobre o que é o desenho. E eu acho que seu título consegue entregar muito bem o que é Star vs Forças do Mal. Uma garota que é retirada do seu mundo de fantasias para poder aprender a usar os seus novos poderes da sua varinha na Terra, onde ela viveria ao lado de seu amigo, Marco Dias, enfrentando as forças do mal junto a ele. Essas forças do mal sendo representadas por Ludo e seu exército, onde eles acabam sendo sempre derrotados no fim de cada episódio. Olhando para esse conceito, parece uma série incrível. A série segue muito bem esse princípio, alternando entre episódios onde a Star ou o Marco amadurecem de algum jeito e episódios que plantariam alguma semente de quando a história realmente começaria a ser utilizada no desenho. Um desses exemplos é no episódio 8B, onde o Toph é introduzido, e de início como uma cara muito misteriosa, mas que a gente sabe que de algum jeito ele tinha algo a mais. A primeira temporada no geral é bem consistente, nos introduzindo aos personagens que veríamos muito por essa série, sendo eles Star, Marco, Tom, Ludo e Toph. E bem, acho que é um bom momento para falarmos individualmente de cada personagem. A Star no início é uma adolescente pra lá de responsável, tanto que ela só vai pra Terra por não conseguir lidar com seu jeito caótico de ser. Na Terra ela vai aos poucos amadurecendo e isso é algo que realmente temos que reconhecer, indo de alguém que pôs fogo em Mjolnir para uma pessoa que estava pronta para assumir suas responsabilidades e salvar o Marco no fim da temporada. A Star é alguém gostável que apoia o Marco muitas vezes e aprende suas lições no fim de cada episódio. Já o Marco, pra mim, é aqui que o show brilha de verdade na escrita dos personagens. Ele é simplesmente o personagem mais identificável do desenho inteiro, sendo um garoto nerd, mas não no sentido do estereótipo, mas como uma pessoa que consegue tirar notas boas e ao mesmo tempo tem seus próprios traços de personalidade que o tornam único, sendo um cara com muitas peculiaridades, e essas peculiaridades o tornam muito identificável. Ainda mais o ponto dele ter um crush na Jack e não consegue falar isso pra ela. E não é daqueles crushes genéricos, ele age perfeitamente como um adolescente que não teve relações o suficiente a diria. Ele tem medo de falar com a Jack e estragar qualquer relação que eles pudessem ter no futuro, porque ele é um adolescente. O Marco é definitivamente pick character developer. O Tom, bem, ele é o ex da Star, que de início parece ser alguém malvado, mas ele não é. Ele é alguém que tem sentimentos pela Star e errou muitas vezes no passado, justamente por causa de sua raiva, e depois disso ele decidiu que ele iria lutar muito para reconquistar ela. No geral, eu acho que o Tom acrescenta muito à série e eu gosto muito dele. Agora, falando sobre os antagonistas, Ludo é aquele típico vilão que tá sempre perdendo e ele acrescenta muito a parte humorística aqui. Na segunda temporada temos até uma redenção dele que vamos ver mais pra frente. Já o Toph, meu Deus, que antagonista perfeito. Desde a primeira aparição nós já sabíamos que ele estava por trás de algo grande. Toda a sua calma parecendo que ele estava à frente de cada um, literalmente a definição de frio e calculista. Eu não acredito que eu falei isso. Enfim, o Toph é cinema pra caramba. Mas nenhum show funciona sem uma história, né? E como é a história na primeira temporada, ela é perfeita. Pra fazer esse vídeo eu dei uma olhada em alguns canais gringos e eu quero dar todos os créditos à minha próxima frase ao Blue Order. Inclusive a ideia do vídeo veio dele, eu tinha visto o vídeo dele há uns anos atrás e várias partes desse vídeo são inspiradas nele. Então, obrigado, cara. Mas voltando, ele diz como ele acha genial que as coisas são levemente introduzidas no início em piadas ou em cenas de poucos segundos pra depois voltarem como assuntos mais sérios. Sendo o Glossary aparecendo por alguns frames no episódio 3, o Tom aparecendo uma piada de ligar pra mãe e acaba ligando para o Tom, e até a Escola Santa Olga, que é muitas vezes usada como piadas hilárias, mas eles vão lá no episódio 10 e quebram tudo. A história e continuidade desse show é algo incrível aqui, e a temporada encerra perfeitamente com o confronto de Star contra Toph depois dela explodir a varinha, sabe, matando Toph pela primeira vez, ainda atacando o Ludo em Portal, não só deixando em aberto o que poderia acontecer para uma segunda temporada, mas também talvez finalmente terminando o desenvolvimento da Star, fazendo atingir o topo de uma personagem gostável. No geral, uma primeira temporada quase perfeita para um desenho. Sobre shipping, embora eu tenha muitas coisas a falar sobre, eu prefiro deixar para falar na segunda temporada, quando os dois chips principais parecem ter ideias claras de onde eles vão. Por agora, vamos seguir em frente e falar da segunda temporada.
Pra não dizer que eu só vou falar bem da segunda temporada, eu tenho que falar uma coisa que me incomoda aqui. E essa coisa é a troca de animação. Eu tenho a impressão que a animação de Star vs Forças do Mal foi piorando conforme o tempo. Pelo menos na minha cabeça aqui na segunda temporada ela ainda era ok. Até o ponto dessa cena de ação na quarta temporada. Enfim, eu tô fugindo do ponto. Na temporada 1 tínhamos o que pra mim era a melhor animação de um desenho animado. Não no sentido de cenários que eram muito bonitos ou coisa do tipo, apesar de sim os cenários realmente serem únicos e lindos desse desenho, mas eles não são o destaque. O que rouba a cena na temporada 1 era as cenas de ação, que eram muito fluidas e de repente elas ficaram só estranhas. Aparentemente tem toda uma história que eles trocaram de estúdio de animação e eu não quero culpar os animadores aqui. A animação leva tempo e é muito difícil e às vezes foi até uma pedida da Disney para fazer a animação mais rápida, mas é inegável que a animação teve uma leve queda aqui. Mas vamos falar do importante agora. Como é a história na temporada, ela faz tudo que uma segunda temporada deveria fazer, pegando os conceitos que a primeira apresentou e aprofundando eles. Logo de início já sabemos o que rolou com a varinha da Star, com o novo cavalo controlando e também sabemos o que rolou com o Ludo. No resto da temporada a gente fica se alternando entre o ponto de vista da Star e o ponto de vista do Ludo. E Ludo, meu amigo, que jornada incrível você teve. Um cara que aprendeu a se virar sozinho, conseguiu um novo exército. No fim do primeiro episódio ele até consegue a metade da varinha da Star, que mostra que ele foi de um vilão que não dava medo em ninguém pra meu Deus, esse cara tem uma varinha. No geral o storytelling dessa temporada é tão bom, ou se não melhor que a da primeira. Mas vamos deixar a história pra depois. Por agora acho que é interessante falarmos sobre chips dessa temporada. Bem, um pequeno aviso antes que eu preciso dar principalmente pra quem não viu Star vs Forças do Mal, porque o caso aqui é um pouco peculiar, eu diria. Bem, na grande maioria dos desenhos ou séries, você achar que dois personagens devem ficar juntos ou não e no final pouco importa pra nota final do desenho. Quer dizer, você pode gostar mais de um desenho do que de outro porque dois personagens acabaram juntos, mas geralmente isso é mais pessoal. Não é como se mudasse muito na história. Em Star vs Forças do Mal o caso é diferente, porque o show investe muito tempo em chips, focando em episódios exclusivos para isso. Nesse caso eu espero que a química entre os personagens seja boa. Dito isso, nas duas primeiras temporadas temos dois chips, Starco e Jarko. Starco sendo o chip da Star com o Marco e Jarko o chip do Marco com a Jack. Eu quero começar falando de Starco, e meu amigo, eles funcionam bem como casal no início. Eu sei, a terceira e quarta temporada existem, mas no início é tudo bem escrito. Não é só personagem homem, personagem mulher, eles têm que ficar juntos. Eles têm momentos fofos juntos. Você vê a Star empolgada com o Marco quando ele consegue progredir, e quando a Caixa confirma finalmente que a Star tinha um crush no Marco, fazia muito sentido em ficar empolgado com esses dois personagens, porque eles definitivamente funcionam juntos. Mas, gente, assunto sério aqui. Quando você é criança, você shippa Starco, mas quando você cresce, você percebe que Jarko é o chip pros adultos. Eu não tô brincando. Eu não lembrava desse casal ser tão incrível e principalmente de como a Jack é só tão based nas primeiras temporadas. Jarko não só representa dois adolescentes se amando, mas também uma evolução no Marco como personagem. Meio que indo de um nerd que nunca ia conseguir falar com uma mulher na vida a conseguir ficar com a garota que ele queria. Tirando essa breve introdução, por que Jarko é tão impressionante assim? Lembra que eu falei que o Marco era o personagem mais identificável nas primeiras temporadas? Então, aqui é onde isso brilha. A Jack sempre foi seu crush desde o jardim de infância, com o Marco tendo um plano gigantesco para acabar com ela no fim das contas. Meio que ele sempre teve esse plano, mas nunca de fato tomou o primeiro passo de ir conversar com ela e só ficava acenando para ela. Até que no fim do episódio da Volta do Tempo, depois de ver como o Senhor do Tempo só fez a mesma coisa a vida toda e nunca exatamente se divertiu, ele faz um paralelo e percebe como ele estava fazendo a mesma coisa com a Jack. No fim do episódio ele reúne toda a sua coragem e ao invés de só acenar para ela como ele sempre fez, ele dá um oi. A Jack responde e o Marco fica perdido, mostrando que o Marco não ia ter coragem de conversar com ela de uma hora para outra. Mas isso já era um grande avanço. Daí pra frente temos o episódio da festa do pijama e meus amigos, eu estou demorando mais aqui nesse tópico, justamente para falar do quão bem montado esse episódio é. Nesse primeiro momento o Marco já estava mais confiante, tanto que ele consegue conversar com a Jack numa boa, apesar de tentar impressionar ela a qualquer custo e passar essa vergonha aí. Mas chega um momento do episódio que eles vão jogar o jogo de verdade ou verdade e o bicho realmente começa a pegar. Basicamente tem essa caixa que identifica quando a pessoa que respondeu está falando a verdade ou não. Caso ela minta, a caixa punirá todos os jogadores. No fim do episódio, a caixa pergunta quem era o crush de cada um. A Jack fala ter um crush no moleque aleatório que
viu no verão. Já na vez do Marco, ele reúne toda a sua coragem e admite que tinha um crush na Jack. A Caixa fala que alguém estava mentindo e o Marco prossegue fazendo esse discurso bonitinho, que ele sabia que a Jack merecia alguém como ele. Mas quando a Star derrota a Caixa dizendo que todos estavam falando a verdade, só não tinham exatamente certeza dos seus sentimentos, a Star pergunta pra Jack quem ela tinha um crush e ela responde que não sabia agora, mostrando que ela tinha criado alguma afinidade pela mínima coragem que o Marco teve. Tanto que no fim do episódio ela não simplesmente começa a namorar o Marco e dane-se. Ela dá um tchau pra ele e era isso. Mas na sequência ela vê isso e dá chances pro Marco. Depois do Marco falar de suas inseguranças pra ela, eles começam a sair e posteriormente os dois começam a namorar, finalizando assim uma progressão perfeita para o chip. Sobre os personagens nessa segunda temporada, nós temos basicamente a mesma coisa da primeira, os personagens que eu apresentei antes, mas com um pouco mais de amadurecimento, mostrando que os escritores cuidaram muito em fazer esses personagens serem gostáveis. Nesse caso, eu vou aproveitar a sessão do vídeo para falar sobre personagens secundários. E meu amigo, personagens secundários nas duas primeiras temporadas são muito bem escritos. Alfonso, Ferguson, Jenna, a criança riquinha do episódio do Karatê, fã da Star número 13, aquele cara do aniversário em dias completamente aleatórios, a professora da escola, Britney, Ponyhead, bem, todos eles têm suas peculiaridades, seus jeitinhos únicos. Mesmo aparecendo por poucos episódios, eles mostram ser até bem profundos para um show infantil. Desses que eu citei, eu só não gosto da Ponyhead, mas isso é uma peculiaridade minha. Normalmente eu não gosto desses personagens de estilo Hoot, só acho eles irritantes. E eu só tô falando disso agora porque a Ponyhead sofre uma flanderização gigantesca depois de vir uma personagem muito irritante. No geral, todos os personagens são únicos e funcionam muito bem com a história. Sobre os antagonistas, acho que seria interessante falar sobre como ele se encaixa na história, então vamos lá. Depois do Ludo achar a outra metade da varinha, nós conseguimos ver a jornada dele até o momento que ele ataca a Star em um dos melhores episódios do desenho. É sério, olha como esse episódio começa. Isso aqui é pra vocês gostarem. É o truque das velas. Você assopra e elas voltam. Isso dá um tom de seriedade a um desenho tão absurdo. Quando o Ludo ataca a Star e a Jenna pegando os livros de feitiços, ainda derrotando a Star no processo, olha o poder desse cara. Depois de um tempo, Ludo vai lentamente se corrompendo para o Toph assumir o controle de seu corpo. Assim, no fim da temporada as coisas ficam interessantes. No episódio final, o Toph simplesmente sola a Medical High Commission inteira. Era coisa grande que a gente tava falando. Tudo isso teve um desfecho no filme Battle from Munich, que sairia algum tempo depois. E sobre Battle from Munich, meu Deus, que coisa sensacional. Ok, tivemos episódios melhores, mas é literalmente a conclusão de todas as coisas boas que a gente teve nas últimas duas temporadas. 4 episódios que apresentariam a guerra para reconquistar Munich. Aqui conseguimos ver como Amon tomou posse de seu trono e caramba, foi um jeito trágico. Eu não sei se eu conseguiria esperar algo assim para um show infantil. A sua mãe sendo morta e tendo que assumir o controle da rainha sendo muito nova, tendo que apelar para Eclipse para conseguir derrotar os reptilianos. No episódio seguinte ainda temos o Toph matando o Glossaric na nossa frente. Caramba, esse cara não tava pra brincadeira. Mas no confronto final onde tudo brilha, com a Star tomando posse da sua forma borboleta e usando todo o seu poder em um ataque para derrotar o Toph. Olha isso, esse design da forma borboleta é bonito pra caramba, cara. Uma nova era seria colocada em Munich e a Star finalmente amadurecido o suficiente para ficar lá. Afinal, era meio que esse o combinado, ela ficaria na Terra até amadurecer. E agora ela ajudaria a sua mãe com coisas da realeza. Enfim, assim eu concluo que por todas essas coisas, Star vs Source do Mal era um desenho muito bom. Talvez um dos melhores desenhos animados de todos os tempos. Mas, infelizmente, o título do vídeo não é como Star vs Source do Mal foi um dos melhores desenhos, né? Por onde eu começo? Se você considerar que Battle from Munich é um filme separado depois de um primeiro episódio com uma batalha séria, enfrentando um dos seres mais amedrontadores do universo, o próximo episódio depois disso é Star cheirando o casaco sujo do Marco e não querendo lavar ele porque o cheirão, mesmo que fosse ruim, lembrava o Marco. Quem diabos escreveu isso? Que os escritores queriam passar de mensagem? Esse é o pior início de temporada da série. Até pior que o início de temporada da temporada 4, que é surpreendentemente decente. Até a Ponyhead fala pra Star isso, a Ponyhead. No episódio seguinte, a Star fica vendo visões do Glossaric e consegue renascer ele. O que me incomoda aqui é que o Glossaric fica a temporada inteira agindo que nem um idiota, falando apenas uma palavra. Blobgor!
se recusando a ajudar Star em muitos momentos da série e atrapalhando ela muitas vezes. Tudo isso para ele aparecer na cena final da temporada e falar que ele estava fingindo aquilo para alertar sobre o Globigor. Você passou a temporada inteira agindo igual um animal para falar isso no fim da temporada. Eu espero que vocês entendam como eu desprezo o Glossaryck na temporada 3. E sabe o que mais muda na temporada 3? Lembram de todos aqueles cenários lindos que tínhamos na Terra? O quão cheio de vida era aquele lugar? Todos aqueles personagens marcantes? Bem, tudo isso se foi. Agora só Mjolnir importa aparentemente. E eu não reclamaria disso se Mjolnir fosse um lugar legal, mas, meu Deus, o lugar é tão incrivelmente sem graça. Mesmo que o que eu vou falar agora não seja verdade, de tão incrivelmente sem graça que Mjolnir é, eu tenho a impressão que todos os episódios da terceira ou quarta temporada que se passam em Mjolnir, os personagens estão no castelo. Eu não consigo lembrar de mais nenhum outro lugar. Na temporada 1 e temporada 2 eu consigo lembrar de tantos outros locais. O lugar da Santa Olga, o lugar da excursão interdimensional, até o baile da lua sangrenta brilha nessa brincadeira. Agora, quando chegava à escola era o local que o show brilhava, tudo lá era tão vivo e realmente parecia uma escola americana de verdade. Essas coisas não realmente acabam com a qualidade do show, mas sabe o que realmente me fez pensar que Star vs Força do Mal caiu de qualidade? Bem, falar de história agora é confuso. Aqui temos muitos subplots, mas nenhum é levado a sério. Nós temos muitas coisas que são resolvidas nos mesmos episódios que são apresentadas, ou coisas que são deixadas para resolver depois e são esquecidas depois disso. Mas eu diria que se fosse tirar alguma coisa daqui, temos duas coisas que são mais envolvidas que são realmente legais. O racismo em Mjolnir, que eu tenho que admitir que é um plot bem montado. Quer dizer, tem um probleminha nele que me dá raiva, mas eu vou cobrir depois. Aliás, Eclipse, você é uma das poucas personagens que persistiu até o fim como alguém consistente e adorável. Muito obrigado por ser desse jeito. Sobre o racismo em Mjolnir, eu realmente aprovo esse plot. Foi realmente legal ver episódios relacionados. Temos um terceiro plot que é sobre a vilã da temporada. Mas antes de falar dos antagonistas, tem uma coisa que me irritou muito nessa temporada, que é uma dúvida bizarra entre os escritores se a Eclipse seria malvado ou não. Ela é introduzida na temporada 3 como uma pessoa amigável, mas misteriosa. Daí aparece a Moon e a Medical High Commission e falam como ela é malvada. Ah, mas fiquem tranquilos, ela é do bem, olha como ajudou a Lu e foi inocentada no julgamento. Mas talvez ela seja má. Ah, tudo bem, ela não vai fazer nada com Globigor, mas talvez ela seja má. É sério, eles passaram uma temporada inteira desperdiçando tempo com isso. Tipo, pega um lado e fica nele, não fica trocando de lado toda hora. O pior é que eu entendi o que eles queriam fazer, o objetivo era deixar um mistério ao redor da personagem. Mas não é assim que funciona. Olha quando a Eclipse foi introduzida, por exemplo, aquilo foi genial. Ela fica com um ar de quem tem controle sobre a conversa ao mesmo tempo que não tinha feito nada de errado, mas ela falava de um jeito estranhamente convincente que fazia você pensar que ela podia ser do mal. O problema é que depois disso eles fazem tanto foreshadowing dela ser malvada e voltam pro lado do bem da personagem que só fica confuso. Outro erro deles foi ter alongado esse plot por muito tempo. E eu volto a usar uma frase do Blue Order aqui. Ele falou quão genial essa série poderia ter sido se no episódio do julgamento acontecesse algo. Imagina se ao invés de usar a caixa eles fizessem um julgamento normal, e no julgamento eles determinam que a Medical High Commission fosse presa. A Eclipse ganhava sua varinha e tornava a rainha naquele momento. No fim do episódio todo mundo sai da sala, a Eclipse pega a varinha e ela faz um sorrisinho com a posse da varinha, indicando que ela fingiu tudo. Caramba, isso teria sido muito hype, e eu até gostei o caminho que o show tomou dela ter ficado do bem no fim das contas, mas sei lá, me senti traído por todo esse foreshadow. Fora que a Star não ter sido mais uma princesa quando ela atingiu o trono são meio complicado, sabe? Porque é até algo egoísta meu, mas pelo que eu procurei, muitas pessoas concordam que é triste ver a Star ter abdicado do seu trono. Talvez uma batalha no fim das contas com a Star voltando a ser uma princesa acabaria com o show de um jeito legal, mas falaremos sobre esse potencial que o show tinha depois. Ok, nas duas primeiras temporadas nós tivemos Toph como antagonista principal e ele era um ótimo vilão com seu jeito frio e calculista, como eu mencionei antes. E, tipo, ele era um cara com poder de regeneração super forte, mas fora isso ele era só um cara. A Star na primeira temporada deu uma surra nele. O que fazia ele ser super forte era o seu cérebro de 200 de QI. Agora chega a vilã dessa temporada e é a Meteora, que é basicamente o oposto do Toph. Enquanto Toph era de certa forma um cara fraco com 200 de QI, a Meteora era um monstro
burro pra caramba com uma força absurda. O pior é que por mais que eu queira odiar ela, por mais que essa temporada não seja tão boa, ela não é uma má vilã. De fato, ela tem um ponto alto de ser alguém muito forte que faz você perguntar como os personagens vão conseguir derrotá-la, mas o que é triste é ver o show indo pra um caminho tão diferente, literalmente indo pro lado oposto do que era o Toph, mas até que dá pra aceitar isso. A vilã é derrotada de um jeito bem legal e de certa forma é maneiro ver a Eclipse tomando coragem o suficiente pra derrotar sua própria filha, mas por algum motivo depois de usar o seu feitiço super forte nela, a Meteora volta a ser um bebê. Isso não é explicado depois e me deixa confuso porque diabos eles não explicaram algo tão simples. Não é esse meu maior problema com o desenho, então vamos seguir falando sobre o que fez esse show se tornar um desastre absurdo. Ok, lembra todos os elogios que eu dei a Jarko no início desse vídeo falando o quão incrível esse chip era e como ele representava situações reais? Que tal pegar tudo que você fez até agora nas 2 temporadas de construção para esse chip, pegar toda a vida inteira do Marco, amassar em um papel e jogar na lata de lixo? No episódio 7B, a Jack fica incomodada que o Marco criou uma obsessão gigantesca por uma capa que ele ganhou alguns episódios antes e pede para ele guardar aquilo e parar de usar aquela capa em toda ocasião que eles fossem sair. Mas depois de alguma luta com aquilo, apesar disso ser ridículo, é só guardar uma capa, aparentemente era demais para um Marco, né? Depois de vermos um episódio muito fofinho dos dois juntos, é nos revelado que o Marco continuava escondendo a capa. A Jack, como a rainha que ela é, termina com o Marco, mas sem antes da gente ouvir a pior linha desse desenho até agora. Olha, Marco, hoje foi incrível e é muito fofo que esteja tentando, mas se tivesse forçando a ficar em Echo Creek só pra ficar feliz, assim os dois vão ficarem felizes. Você consegue ver isso, né? Então eu tô achando que agora é a hora de eu te dar um fora. Eu quero fazer isso funcionar. Você é minha melhor amiga, Jack. Você namora uma garota por 3 meses e tem a coragem de me mandar essa? O que mais me dá raiva é que essa capa foi inventada em um problema daquele episódio e ficou nesse episódio. A capa não aparece depois, praticamente fora uma menção em um episódio na 4ª temporada, sendo literalmente um problema criado pra acabar com o Jarko. E como se não fosse o bastante, o Marco nem parece ligar pra esse término, literalmente fazendo speedrun de como parar de ligar pro término. Aliás, o Marco se emendou pra Milne depois desse episódio e acaba a escola literalmente do nada. Ok, esse chip é da 4ª temporada, eu sei, mas por questões de narrativa do vídeo eu achei legal falar sobre Starton e Starco na 4ª temporada. Então, pra não deixar desequilibrado e falar de 3 chips lá, eu achei interessante já adiantar esse chip aqui. Então, eu quero entender por que esses 2 personagens ficaram juntos. Tipo, o chip é bom. Eu consigo sentir a química entre esses 2 personagens e a cena final no episódio do Mundo Kelly é realmente fofa. O problema é que esse chip dura menos de 5 episódios. Eles começam a desenvolver isso na parte inicial da 4ª temporada e você consegue gostar desses 2 personagens juntos, principalmente no episódio do show da cabeça de pônei. E inclusive, que episódio ruim, meu Deus do céu. O Mundo da Kelly, eles são 2 fofos juntos. Vocês não têm noção o quanto eu amei eles quando eu vi pela primeira vez. É forçado eles ficarem juntos direto? É, mas a gente deixa passar, sabe? Eles são pessoas que sofreram com relacionamentos, no caso o Marco querendo ficar com a Star na 3ª temporada e a Kelly com o Ted, mas eles podiam fazer aquilo funcionar. Agora você vê o problema do namoro deles quando o episódio seguinte é literalmente a maldição da lua sangrenta, sendo que esse é o episódio que a gente tinha certeza que Starco ia ser oficial. Ok, esse chip foi estranho, mas talvez teria um término digno entre esses 2 personagens, mas chega um episódio lá pra metade da 4ª temporada e descobrimos que eles têm um término fora de tela. Olha, eu não ligo sobre qual é a história que você tá criando. Eu não ligo o que você quer contar com ela, mas se você vai colocar um relacionamento entre 2 personagens principais, nunca, literalmente em nenhuma situação, termine esse relacionamento fora de tela. Isso não é só desrespeitoso com seu público que estava acompanhando essa série e realmente gostou desses 2 personagens, mas também com os próprios personagens. Isso é terrível. Olha, falar de continuidade em Star vs Força do Mal é algo bem estúpido. Nas temporadas anteriores, a continuidade era algo digno, cheio de elogios, com coisas sendo levemente introduzidas em piadas por poucos segundos para serem retomadas como assuntos sérios no futuro. Mas aqui eles só não quiseram fazer assim. A continuidade na temporada 3 e 4 é uma bagunça total. Eles só chegam pra gente e falam, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui vai voltar depois, isso aqui vai ser útil mais pra frente. Mas daí chega mais pra frente e isso só não aparece. Vamos pra lista de promessas que foram feitas durante o show e não são cumpridas. Um braço de tentáculos do Marco tendo inúmeras menções de que iria voltar, mas ele nunca
reviravolta. O livro de feitiços da Stark ela aparece escrevendo para revelar para os seus pais que tinha perdido o Glossary. Nada disso é mencionado depois dessa cena. O Top falando que iria voltar depois de morrer e você só não pode soltar esse tipo de coisa. A Hekapu falando que todas as tesouras interdimensionais são forjadas por ela. Então, como alguns monstros possuem. O pai do tempo alerta sobre a possibilidade da Stark quebrar o tempo, mas isso é só mencionado. É literalmente foreshadowing sem foreshadowing. As marcas da eclipse na Moon só existem e nada é feito com isso. As marcas de lua no Marco nunca são explicadas do porquê existem. O pai da eclipse aconselha o Marco a ir no baile no episódio da Lua Sangrenta e isso nunca é explicado. Tipo, por que esse cara se importou com o Marco Dias? A Star aparentemente tinha um pedaço do livro de feitiços e isso não faz o menor sentido. O livro foi inteiramente queimado na nossa frente. O Glossary que fica uma temporada inteira falando Globigor, repetindo essa única palavra inúmeras vezes a ponto de se tornar o personagem mais irritante no desenho. Tudo isso pra ser jogado como uma piada no fim da temporada, sendo que isso não faz sentido. O Glossary ficou agindo como se ele fosse um cachorro com 2 de QI, fazendo coisas que só ferraram a história a temporada inteira. Na temporada 3, os Spider Bites confirmam que o Globigor comeu o rei deles no passado. A Eclipse confirma isso, mas diz que a verdade é um pouco mais complexa. Tipo, o que caramba rolou? O Bullfrog vira um especialista em monstros, mas isso nunca é retornado. Tanto que 10 episódios depois, ele sai de Mjolnir e quando a Star pergunta por que ele tá saindo, ele avisa que o problema do racismo em Mjolnir era algo que a Star não podia consertar. Tá, vamos lá. Você fica a sua vida inteira morando no mesmo lugar racista por sua vida inteira, com a possibilidade de sair lá quando você quiser. Mas de repente a rainha do lugar é uma adoradora de monstros e a Star fica fazendo campanhas enormes pro problema do racismo acabar. E você, vendo que depois de anos, finalmente alguém com poder real tá fazendo isso, você decide sair de Mjolnir. Se você tivesse saído depois de algum ocorrido mais forte, ok, mas depois de anos finalmente tentam resolver esse problema e você sai. O pior é que esse erro poderia ser facilmente contornado se o episódio tivesse sido colocado em outra posição durante a temporada, mas no momento que ele saiu aquilo foi só esquisito. As cabeças de pônei conseguem voar depois de Cleaved por algum motivo. O River usa o seu cajado para atacar a Meteora, mas só surgiu para esse episódio e nunca é retornado durante a série. A Meteora morre e é transformada em um bebê por algum motivo. Além disso, tem algumas piadas dela se lembrar das coisas ainda, mas isso não é retornado durante a série. A Meteora passa uma temporada inteira sendo praticamente inútil, só servindo como uma desculpa para o episódio da Volta no Tempo existir e para ela poder virar uma borboleta no fim da série. O Hashikor aparece com o braço cibernético dele do nada, tipo, não era pra o braço crescer de volta. Em Junkin Jenna, a Medical High Commission diz que tinha algum ser de magia poderoso vindo do Templo Monstro, mas isso nunca é revisitado, só largam aquilo ali. E pra finalizar, o Glossary falando que a magia estaria em boas mãos no fim do episódio da Viagem do Tempo, indicando que a Meteora seria uma boa rainha, mas a magia é destruída no fim da série, sendo que o Glossary sabia que aquilo iria acontecer porque ele sabe de tudo do desenho. Eu sei que o Glossary é um personagem que não importa quanto você tente entender, ele nunca vai fazer sentido, mas você não pode só fazer ele se contradizer. Sobre marcas nas bochechas, temos um plot hole gigantesco envolvendo elas. Pra quem não sabe o que plot hole significa, é literalmente o que o nome sugere, um buraco na história, um furo de roteiro que não faz sentido. E na série os escritores tentam explicar as marcas na bochecha como exposição à magia, e isso explicaria as vezes que o Marco aparecia com elas, mas o caso da Meteora por si só já responde isso. Ela passou a vida inteira longe de magia, mas conforme ela vai lembrando do seu passado, as marcas voltam a aparecer. O Marco contribui com essa confusão por momentos que ele aparece com as marcas da lua na bochecha, principalmente quando ele toca na varinha da Star, e é estranho que isso nunca tenha sido comentado durante a série. Bem, eu acho que já falamos o suficiente da temporada 3 por agora, mas eu vou ignorar os personagens por agora e vamos logo pro desastre que seria a temporada 4. A temporada 4. Quando eu vi esse show pela primeira vez, eu juro que eu tava odiando tanto ela que eu não consegui ver metade dos episódios dela. Tem muitos episódios aqui que são ridiculamente ruins, tudo é só sem graça. E o pior, aqui acontece uma das coisas mais estressantes do desenho que eu chamo de perdas de tempo ridículas. Bem, o que eu quero dizer com perdas de tempo, episódios fillers, plot sem graça, eu vou passar um clipe completo que exemplifica o que eu sinto dessa temporada. Eu tinha entendido a piada pela primeira vez, não precisa gastar 30 segundos do episódio nisso. O pior é que isso não é nem o pior dos casos, tem um episódio da Lua Sangrenta que inclusive vai uma nota mais pra frente sobre. A história Marco tem uma sessão desnecessariamente longa nos primeiros episódios comendo cereal. No meio do episódio temos 3 minutos de uma piada sem graça e isso é só muito irritante. O pior é que não é como se o episódio tivesse sobrando tempo. Nos últimos episódios, quando a gente precisa de tempo para ver a maldição sendo quebrada, tudo fica muito vago
vago, você sente que faltou alguma coisa. E claro, temos o que mais me irritou de perda de tempo, que foi no episódio do mercado. Lá tem pelo menos 3 casos parecidos, com o principal deles sendo os personagens falando que eles nunca ficariam presos no mercado, e eles repetem isso por 3 minutos e é literalmente isso. Não tem nenhuma piada envolvendo isso, são 3 minutos jogados fora. A série fica perdida com o tempo que tem e não sabe como gastar ele. Isso é muito sério, você não pode só perder tempo em um desenho que literalmente vai acabar na mesma temporada. E caso você cogite a possibilidade da série ser cancelada, a Disney tem uma regra faz um tempo que nenhum desenho pode passar da 4ª temporada. Eles sabiam que aquilo ia acontecer. Algo que está relacionado com o controle de tempo nos episódios são os episódios com conceitos extremamente ridículos nessa temporada. Dentre eles envolvem um episódio inteiro sobre a Eclipse e Romulus brigando, um episódio sobre a Star e o Marco tentando descobrir quem tentou congelar a Eclipse, sendo que aquilo não levou a nada. Tá, pra ser justo, a Mina mencionou que tentou fazer isso uns episódios depois, mas tipo, qual a intenção desse episódio? Não faria nenhuma diferença pra série ele não existir. No fim dele, a Eclipse disse que não se importava com gente tentando matar ela. Com licença, Eclipse, alguém tentou um atentado contra você e a sua reação é tipo, ok, tudo bem? Temos um episódio do Tom e da Jana indo atrás de uma bota por algum motivo, tipo, por que esse episódio existe? Temos alguns outros casos menores, mas nada se compara aos episódios envolvendo o show da cabeça de Pony. Gente, Ponyhead, eu não conheço uma pessoa no planeta inteiro que acha ela legal. Para muitos, inclusive eu, o personagem mais irritante desse desenho. Não tem um aspecto nela que me agrada, mas por algum motivo nesse episódio ela faz todas as atitudes babacas possíveis. Dito isso, alguém dentro do show teve a brilhante ideia de fazer um episódio inteiro sobre isso, o que vai por mim. Na minha opinião, é o pior episódio do desenho. Só o Ponyhead sendo uma pessoa extremamente irritante, tratando todo mundo mal. E quando a gente poderia ver algo legal com algum side plot do Marco e da Kelly, a gente é só traído e voltamos pra Ponyhead. E o pior é que o Marco e a Kelly realmente precisavam de um tempo juntos. Ficaria talvez menor apressado e eles virariam um casal alguns episódios depois. Bem, falando sobre a Ponyhead, eu acho que tá na hora da gente falar sobre os personagens por algum momento. Lembra dos personagens secundários incríveis que tínhamos na temporada 1 e temporada 2? Bem, agora eles não existem mais. Na verdade, boa parte das coisas da primeira e segunda temporada são completamente esquecidas aqui, mas vamos falar sobre isso mais pra frente. O que eu realmente quero focar é nos personagens secundários, e eles realmente davam vida ao desenho. Faziam a Terra soar mais natural e não uma coisa artificial como Milne parece. A quantidade de pessoas marcantes nas primeiras temporadas fazia os cenários do show serem mais vivos. Agora, a gente simplesmente tem uma mudança sem muita transição da Terra pra Milne, e é isso, aparentemente só Milne existe agora. Por um lado, é legal conhecer mais sobre seres mágicos, e eu realmente acho que a mudança de cenário para Milne poderia funcionar. Mas acontece que Milne é um lugar tão morto e sem graça. Vou fazer um exercício aqui pra você que viu as 4 temporadas do show. Quantos personagens marcantes de Milne que não são a família real você lembra? Na minha mente não vem nenhum. Talvez o cara de lavar a roupas que eu não sei o nome, o Manfred, só que a personalidade dele é ser irritante, mas fora isso não vem ninguém. É bizarro pensar na queda de qualidade nesse sentido. Personagens que eu gostava muito nas 2 primeiras temporadas só sumiram. Eu realmente achava muito incrível personagens como a Jack, a fã da Star, o Alfonso, o Ferguson, a professora da escola e todos aqueles personagens que eu citei anteriormente. E adivinha, eles só sumiram agora. Desses personagens das 2 temporadas anteriores, só a Jenna é mantida pra Season 3 e Season 4 e adivinha? Ela é literalmente uma das poucas personagens que se manteve consistente e gostável até o fim do desenho. Parabéns, Jenna, você é incrível. Aliás, falando sobre a Jenna, eu queria trazer esse take aqui dela que eu realmente não consegui parar de rir quando vi pela primeira vez. Jenna, pode segurar isso aqui? Não, tô de boa. Eu seguro pra você. Valeu, Tom. Agora, indo aos personagens principais, eu tenho muito a falar deles aqui. E principalmente como Marco e a Star conseguiram se tornar os personagens mais desgostáveis que eu já vi. Quero deixar logo avisado que eu não vou estar cobrindo Starco por agora. Para esse chip eu ainda tenho muito a falar, meu amigo. O Marco é talvez uma das coisas mais tristes desse vídeo. Eu tenho muita raiva de como os escritores destruíram meu personagem favorito do desenho. Nessa temporada eu quero muito torcer pelo Marco pelo personagem que ele foi no passado. Mas eu só não consigo, tem tantas atitudes controversas que o nosso humano faz. Bem, sem comentar o arco da Jack, que aquilo foi ridículo. Desde que ele virou o cavaleiro da Star, ele ficou completamente babaca. Quando a Star fica abrindo os portais, mesmo sabendo o perigo que aquilo tinha, o Marco não só não conta para Recapu,
como esconde da mãe da Star por medo da Star ficar brava com ele, literalmente colocando Milne inteira em perigo por conta disso. Mas por algum motivo que eu sei lá porquê, esse plot é só largado e esquecido pra quarta temporada, então tanto faz. No episódio dos pombos, ele só quebra a perna de um dos pombos, porque sim, Marco Jr. é um episódio inteiro sobre como os pais dele não sabem nada sobre o Marco porque ele abandonou eles. É bizarro que esse episódio exista. Sabe qual é o pior? Na temporada 4, ele machuca os sentimentos da Star porque ele fala que não pode ficar em Milne pra sempre. Você literalmente abandonou tudo que tinha na Terra pra ir a Milne. Sua família, namorada, seus amigos e até a sua escola. Inclusive a escola que você abandonou pra voltar pra ela depois e fazer faculdade. Qual que é o sentido disso? Por que você não continua em Milne se você tem tanta obsessão por esse lugar? Tem umas coisas menores que a própria série estampa na nossa cara, tipo a quebra do relacionamento que ele fez com a Kelly, que claramente a Kelly teve problemas com isso e o Marco agiu como se não fosse nada. É dito pelo Marco que aquela decisão foi em comum acordo, sendo que isso foi negado pela Kelly na cena seguinte. Qual é o propósito disso, sabe? Eu fico só triste pela queda do personagem do Marco. Agora, se o Marco teve uma queda de qualidade, a Star consegue ser bem pior. Ela age de um jeito muito estranho em algumas situações e com certeza não de uma forma que você esperaria da princesa de Milne. Pra ser justo, ela não é mais a princesa de Milne na quarta temporada quando a Eclipse assume o castelo, mas eu vou tratar ela como princesa aqui porque ela é o braço direito da Eclipse e ela continua tendo força real dentro do desenho. Enfim, a Star na primeira temporada é uma personagem muito sorridente. Sabe aquelas personagens com vibe arco-íris, vamos dizer assim? Como a Mabel, que esbanja uma hiperatividade e seus sentimentos sobre algo, enquanto tem certa imaturidade pra lidar com assuntos mais importantes. Essa era Star. Agora, na segunda temporada, a personagem evolui. Começa a perceber as suas responsabilidades e suas atitudes que devem tomar em certas ocasiões, evoluindo assim como personagem. Mas, mesmo assim, ela mantinha a essência do personagem, alguém que esbanjava sua felicidade e sua hiperatividade. Eu só estou retomando isso para mostrar para vocês como a Star foge da sua personalidade aqui. Basicamente, a parte da hiperatividade você já não vê mais nela. Ela é uma personagem bem mais pé no chão, tentando levar as coisas a sério, lembrando muito a Lua quando ela agia quando era rainha. E não me leve a mal, eu não acharia essa mudança de personagem ruim. O problema é que a Star se torna muito inconsistente. No episódio 8 da terceira temporada, Julgamento pelo Escudeiro, ela foge totalmente desse ar mais sério de personagem porque o Marco tentava levar a sério o lance de ser seu cavaleiro. A Star fica brava com ele por não ser mais o mesmo Marco que brincava com ela antes e comprava as coisas para os dois se divertirem. Inclusive, ela foi bem babaca nesse episódio. Em Bons Sonhos, ela foge totalmente de suas responsabilidades como princesa e não conta para os seus pais que ela estava entrando na sua forma borboleta. Em Festa do Monstro, ela volta a mostrar inconsistência quando tenta ser alguém boba com Tom e faz isso na hora de beijar ele. É irônico que no episódio seguinte ela mostra uma raiva descomunal quando tentam comemorar o aniversário dela no dia do Toco, o que não faz sentido. O primeiro episódio da série é o seu aniversário e é engraçado que ela age como se estivesse muito feliz naquele dia. Então, por que ela não agiu do mesmo jeito no dia do Toco? É engraçado que todos os acontecimentos desse episódio do dia do Toco seriam evitados se ela só agisse com mais calma na situação. Em Amigos de Cabine, ela volta a ser uma Star mais boba, semelhante à da primeira temporada, irritando o Marco pra tirar uma foto que ela gostasse. Eu acho que já deu aqui meu ponto com a Star, então eu quero destacar algumas últimas atitudes babacas dela e motivos de eu não gostar da personagem. Em Traje do Banho, ela foge completamente de suas responsabilidades, argumentando ser uma adolescente que não precisava encarar problemas, mesmo que claramente a Eclipse e o Romulus estavam quase se matando lá. Em Resgategrama, ela fica toda boiola pelo Marco e pela outra mulher do episódio que eu sinceramente não sei o nome. Caramba, eu acabei de ver o desenho inteiro, não sei o nome dela. O que era apenas pra indicar que a Star era bissexual. E não me levem a mal, eu realmente amo representatividade em desenhos. Lumit é um dos meus shapes favoritos. E eu acho muito fofo toda a saga da Luster B. Mas pela lógica que é apresentada no desenho, ela já tinha confirmado ser bissexual na temporada 1. Essas cenas só serviram pra dar pena do pobre coitado do Tom, que tá lá se esforçando pra ser um bom namorado enquanto a Star tá fazendo isso. Cata de Jenna, ela fica conversando com o Tom pelo celular, mesmo estando em uma reunião super importante com a alta comissão. Mesmo que esse apego dela com o Tom nunca tinha sido mostrado em nenhum outro momento da série. Isso é uma coisa que acontece muito em Star vs Source Mal por algum motivo. Eles só tentam enfiar goela abaixo um plot que nem minimamente foi apresentado antes. É estranho isso acontecer porque no início da série as coisas eram bem feitas. Falando sobre Sucata Jenna por um instante, meu Deus, eu acho que eu nunca vi um episódio com um tema tão imbecil. O que me lembra...
Começando por Sucata Diena, eu já critiquei esse episódio aqui antes na parte de perdas de tempo e como eles perdem muito tempo no início desse episódio, mas o episódio em si é uma coisa muito estressante. Um episódio que tá na segunda metade final da temporada 4 de Star vs Forças do Mal e é basicamente o Tom e a Jenna, dois personagens que tiveram zero interação entre eles antes. E olha, foque em mim por um instante. Se você vai desperdiçar um episódio no final de temporada sem estar preparado pra isso, pelo menos dê a atenção que esses personagens merecem. Essa era a oportunidade de criar alguma amizade entre os dois e entendermos alguma coisa da Jenna com ela se abrindo mais. Mas não, ao invés disso temos um episódio inteiro dos dois correndo atrás de uma bota. É até engraçado como esse episódio é diretamente relacionado com as perdas de tempos que temos em alguns episódios. O episódio que eu citei nas perdas de tempo, por exemplo, o traje do banho, porque diabos alguém achou que seria uma boa ideia fazer um episódio da Eclipse do Romulus brigando como se fossem duas crianças. Também quero citar o episódio que a Star e o River têm um dia entre eles que poderia ser até encaixado de um jeito legal, mas da forma que o episódio é jogado na ordem dos episódios, ele literalmente interrompe a Star de falar com a Lua. Eu sei que isso é personalidade do River, mas é tão injusto ter que esperar esse episódio só pra ver o que acontece depois. Eu já citei esse episódio, mas pra mim tem um episódio que é disparadamente o pior da série, e eu sei que eu já falei muito dessa personagem aqui, mas meu Deus do céu, como o show da Ponyhead é um episódio irritante. Quem diabos teve a ideia de dar atenção pra uma personagem tão irritante quanto a Ponyhead? O pior é quando temos episódios que realmente poderiam ter algum potencial, mas se transformam em episódios com plot ridículos. O episódio que a Eclipse é sequestrada é um exemplo perfeito disso. Eu elejo esse inclusive como o episódio mais esquecível de Star vs Forças do Mal. Nenhuma alma viva que eu conversei sobre esse show lembra da existência dele, sendo um episódio inteiro sobre a Star e seus amigos tentando resgatar a Eclipse, porque supostamente ela teria sido sequestrado, pra no fim a gente descobrir que era uma pegadinha da Ponyhead. Caramba, Ponyhead, você é chata pra caramba. E o episódio da Quest Bike, descobrimos que tem uma seção da loja em que tudo vira realidade. Daí você pensa que esse plot poderia ser aproveitado. Melhor ainda quando o funcionário diz que todo mundo que entra ali não consegue sair, porque se apega muito às coisas de lá. Até aí tava tudo perfeito nas ideias do episódio. Eu imagino quanto poderia ser desenvolver a ideia a partir dali. Imagina os personagens se prendendo aos desejos idiotas que eles estavam tendo, de querer mais e mais. Isso realmente poderia ser uma lição legal. Mas daí os personagens ouvem isso e falam: nossa, mas a gente nunca vai se prender aqui. E ficam repetindo isso por uma cena de 3 minutos. E não tem nenhuma piada por trás. Eu fiquei muito confuso quando eu vi esse episódio pela primeira vez. Qual era a intenção disso? Por mais que eu não seja nenhum roteirista, eu sei que você não pode apresentar uma ideia diversas vezes em uma série e não fazer nada com ela. O que é literalmente o que aconteceu aqui. Parece que produtores queriam acabar esse episódio logo pra ir pro próximo, porque ele é isso, não acontece nada nele, ele não acrescenta nada na história e ele é ridiculamente ruim. Além de partes que os escritores estavam claramente enrolando pra acabar esse episódio logo, com uma preguiça fazendo uma caminhada gigantesca ou a Jenna falando repetidas vezes que os fãs queriam um Marco malvado na série. Mas por muito, o episódio que mais me irritou, e eu diria que é a definição de potencial desperdiçado, é o episódio do dia de praia. Ele é só insultante. O episódio da praia foi hypado demais por 2 temporadas inteiras como um evento gigantesco para o desenho. Fazia a gente pensar que algo iria mudar naquele episódio. E quando ele realmente chegou, ele foi trocado por um episódio filler com momentos de Starco. É só isso, quem achou que isso seria uma boa ideia? É tipo eu ficar hypando vocês por 2 meses pra esse vídeo Star vs Forças do Mal sair, e quando chegar na data eu lançar algum vídeo qualquer. Além do mais, aquela foto do dia da praia só aconteceu porque uma senhora tirou uma foto dos dois aleatoriamente. Sei lá, pelo menos aqui onde eu moro as pessoas não saem tirando fotos de desconhecidos por aí do nada. Ah, chips, se não é a parte mais saudável de uma fanbase, meus amigos. Ah, pera, as pessoas realmente se xingam porque outros personagens não acabaram juntos? É isso mesmo que você ouviu. Agora vamos falar sobre a conclusão dos 2 chips mais chipados das 2 temporadas finais, Tom Star e Star. Começando por Tom Star, esse chip é tecnicamente o mais antigo dos principais, considerando que o Tom namorava a Star no passado, mas aparentemente ele era um boboca e a Star percebeu isso e saiu de perto dele. Daí ele passa a primeira e a segunda temporada inteira tentando ir atrás da Star, com tentativas falhas de ficar com ela, inclusive com a Lua Sangrenta, que vamos falar disso depois. Até que no fim da segunda temporada ele percebe que precisava dar espaço pra Star, e ele realmente faz isso. A Star, quando vê que ele tinha melhorado, começa a namorar com ele. Se você quiser ver mais de perto o arco de melhoras do Tom, tem um vídeo meu falando sobre isso que não fez muito sucesso, mas vai lá dar uma olhada que vale a pena, porque o arco de redenção dele é realmente incrível. Agora, falando sobre esse chip no geral, ele funciona, é assim que eu defino ele. O problema é que você consegue notar o quanto os escritores não gostavam
gostavam dele. Eu não chequei os episódios para fazer essa afirmação, mas eu tenho certeza que nós tivemos mais momentos de Stark do que de Tom Starr enquanto os dois namoravam. E é muito estranho isso, eles são tratados como um casal na série inteira. Parece que os escritores só não gostavam deles juntos. Não é necessariamente um problema você não querer reservar momentos e episódios para um casal em um desenho, mas é estranho você não querer fazer cenas dos dois se divertindo, sabe? O Mitch é o chip favorito de muitas pessoas por aí justamente porque eles mostram o casal sendo feliz. Aqui não, como os escritores preferiam o Stark, esse chip só não recebe a atenção que merecia. Aliás, uma pergunta: se vocês adoram tanto Stark, por que Tom e Starr durou tanto tempo? É sério, 2 temporadas dos dois como um casal pra não ficarem juntos no fim? Não me parece muito inteligente, sabe? Apesar disso, eu acho legal como Tom é integrado ao plot de racismo aqui. Tem aquela cena dele falando dos dois juntos mesmo com eles sendo de espécies diferentes, com Tom sendo um monstro e a Starr uma Milmiana, aquilo podia funcionar. A princesa de Milne namorar um demônio podia funcionar muito para as pessoas verem que monstros não eram tão do mal quanto elas pensavam. Antes de falarmos de Stark, uma pequena nota aqui. Por que Starr era tão babaca com o Tom? Sério mesmo, tem muitos episódios que só aumentam minha raiva da Starr nessa temporada por causa dela sendo meio idiota com o Tom. Tem muitas coisas que me fazem pensar como ela era uma péssima namorada pra ele, desde coisas pequenas como ficar reclamando do Tom fazer alongamento, ou no mesmo episódio quando ela pede com raiva pra ele traduzir as coisas. Também temos a parada dela assoprando o rosto do Tom quando ele queria dar um beijo nela, mas principalmente a coisa que mais me irrita é ela ter ficado brava quando o Tom quis conversar sobre ela ter beijado o Marco enquanto os dois namoravam, sendo que ela tava tentando esconder aquilo. E o Stark. Falar que Stark acabou com o desenho é uma das coisas mais fáceis que eu poderia fazer. Imagina, eu conseguiria talvez mais views com um vídeo de menos de 10 minutos. Apesar de eu não concordar com a afirmação de que Stark acabou com Star vs Forças do Mal, eu consigo assegurar que Stark acabou com toda a área de shipping do desenho. E o pior é que não é nenhuma opinião minha, isso é um fato. Eles acabaram com o chip do Jark, o chip que mais teve desenvolvimento no desenho inteiro de um jeito ridículo, dando a justificativa de uma capa. Acabaram com Tom e Stark, um chip que inegavelmente era um dos mais aceitáveis do desenho, considerando que os dois namoravam no passado. Com um arco de redenção do Tom, aquilo era pra ser a cereja do bolo no fim dele. E ainda terminaram Kelko com um término fora de tela. E eu sei que eu já falei muito no capítulo do Kelko, mas meu Deus, eu ainda acho absurdo a ideia de acabar com um chip fora de tela. Esse chip teve muita preferência pelos escritores e toda a crew do desenho, e eles tinham que pelo menos fazer um bom trabalho com isso. O problema é que eles não fizeram. Eu digo isso com uma pessoa que quando viu as 2 primeiras temporadas do show costumava gostar de Stark. O problema é que depois disso eles fizeram um péssimo trabalho em conduzir os chips. O cenário final da segunda temporada é que a Stark gostava do Mark e confessou ter sentimentos com ele. Isso era tratado como um grande evento pelo desenho, mas isso é completamente esquecido depois. O Mark inclusive demonstra interesse na Stark no início da temporada em Lynchcatcher, mas a Stark recua, e recusa o interesse, o que no contexto fazia sentido, afinal ela estava namorando Tom e eu concordo com isso, a Stark agiu bem ali, mas na perspectiva do show, não coloque aquela final em Star Crushed se você não vai fazer nada com ela. É estranho que tivemos momentos de Stark enquanto a Stark namorava o Tom. Realmente me incomoda o fato de Stark receber mais atenção do show enquanto o Tom Stark era claramente uma coisa. Agora, sobre a parte do Marco dos sentimentos, ele começou a demonstrar seus sentimentos na Stark na temporada 3. Literalmente logo depois de terminar com a Jack, o que é estranho. E o Marco meio que seguraria esses sentimentos até o episódio da Lua Sangrenta, que finalmente chegou a hora da gente falar sobre. A maldição da Lua Sangrenta foi muito mal explicado no desenho e para qualquer pensamento que você tiver sobre ela vai ter um plot hole sobre. E ela era uma maldição de unir 2 almas por toda a eternidade. E isso faz sentido. Até aquele episódio não tivemos nenhuma demonstração romântica de interesse entre Stark e Marco. E só pra deixar bem claro aqui, um abraço aqui ou uma frase que motiva o outro ali não é uma demonstração de interesse romântico. Depois do episódio da Lua, nós temos muitas mais demonstrações de interesse um no outro. Algum sinal de que a Stark poderia gostar do Marco na temporada 1 e 2 e o Marco gostar da Stark nas últimas 2 temporadas. Quando a maldição é quebrada, também não temos nenhum sinal de amor entre os dois. Isso é mostrado com o Marco ficando com a Kelly e a Stark ficando em definitivo com o Tom. Até que por algum motivo, depois do término dos dois, a Stark e o Marco começam a demonstrar interesse amoroso no outro. E quando os dois começam a namorar, o Marco fala que a maldição da Lua era Balônia. Com licença, a mesma maldição que atrapalhou seu beijo com a Jack influenciou no beijo forçado dos dois. Inclusive falando sobre esse beijo forçado por um instante. Isso não faz nenhum sentido. Tanto que foram perguntar pra Darren em um e-mail sobre. E nas palavras dela, a maldição nunca foi o motivo dos sentimentos de Marco pela Stark e vice-versa. Mas ao quebrá-la, a falta de momentos
de Stark aconteceu por meio de um placebo dos dois pensarem que não existia sentimento entre os dois. O que é uma explicação ok, eu consigo acreditar. Mas ainda precisaria de uma explicação para os sentimentos dos dois só começarem a aparecer no momento que a maldição aconteceu. Dá pra passar um pano aqui e dizer que eles precisavam exatamente de 8 episódios pra Star perceber que gostava do Marco e o Marco perceber que gostava da Star. Mas o meu ponto é que isso deveria ser explicado no show. Você não deveria ter que explicar uns plots mais importantes fora da sua obra porque as pessoas não entenderam. Dito tudo isso, é muito estranho toda essa história da Lua Sangrenta. Espera, por quê? Só porque a gente terminou? Todo mundo termina, é isso que os jovens fazem. Os jovens são burros. Você olha pra essa cena e pensa que é alguma piada do tipo e só acha engraçado na hora. Até porque realmente é. Mas vamos dar uma olhada em algumas respostas da Darren por um momento. A Darren justifica a escolha de ter muitos chips no desenho porque ela quer representar relações realistas entre adolescentes e como elas são bagunçadas. Mas só porque elas são bagunçadas não significa que elas são realistas. Relações entre adolescentes são casos e casos. Os términos entre personagens não parecem ter nenhum impacto verdadeiro neles. O Marco não ligou quando terminou com a Jack. O Marco não ligou quando terminou com a Kelly. E aparentemente a Kelly ligou pra isso, mas isso não é mostrado o suficiente. O relacionamento que mais parece ter consequências pelo término é Tom Star, que teve um episódio dos dois se machucando pelo término e depois não teve mais nada. Tanto que episódio depois a Star apareceu namorando com o Marco. Se isso é ligar pelo término, eu não sei o que é. Se você quer fazer algo realista, você primeiro tem que entender que nem toda relação entre adolescentes é bagunçada e vai acabar cedo. E em segundo lugar, você tem que entender que as pessoas se importam com o término e realmente se machucam por isso, o que não é mostrado no show. Mas não tem problema porque adolescentes são burros. Saber que a Darren pensa isso é triste. O público do show tem sua grande maioria adolescentes, você só tá chamando seu público de burro de graça. E voltando por um segundo nas relações realistas da Darren, só porque algo é realista não significa que isso é necessariamente bom. Um ótimo exemplo é Minecraft. Mesmo com a física quebrada do jogo e os blocos só simplesmente flutuarem, isso acontece porque foi uma escolha dos desenvolvedores para deixar o jogo mais divertido. Esses personagens que você criou têm emoções, personalidades, ideias e traços que os tornam únicos. Você jogar eles em vários relacionamentos é só desrespeitoso pra eles. Fora que eu não quero simplesmente ver uma série onde eu crio um vínculo com dois personagens e o show alimenta isso fazendo eles namorarem pra 10 episódios depois terminar tudo e começar outro relacionamento. Se você vai criar relacionamentos na sua história, ao menos respeite os seus personagens e principalmente não faça um término fora de tela acontecer. Antes de falarmos mais sobre continuidade em Star vs Forças do Mal, eu quero falar sobre os antagonistas, que pra mim é um problema grande aqui. Bem, não tem jeito melhor de começar a criticar os antagonistas atuais sem falar dos vilões anteriores, né? Lembram do Ludo como ele virou um deus no fim da temporada 2 com aquela varinha dele? Aparentemente agora ele só quer viver a vida tranquila dele. Lembra do Toph e toda a preparação que a gente teve pra ele na primeira e segunda temporada pra virar um vilão gigantesco em Battlefront fora a menção dele de que ele iria voltar? Aparentemente ele morreu e aquilo só foi jogado na mesa sem nenhuma explicação. O pior é que nenhum dos novos vilões chega aos pés da grandeza que o Toph foi. Esse cara era um gênio. Agora vamos falar sobre os vilões atuais agora. A Mina como vilã, é sério? A Mina, ela é jogada em uns episódios da segunda temporada e tem algumas aparições aqui e ali, mas acima de tudo ela fica brava com a Eclipse chegando ao trono e tenta fazer de tudo pra não voltar a ser rainha. Aparentemente ela é uma racista que estava brava com todos os monstros em Mjolnir, então ela usa tudo que poderia pra poder acabar com a Eclipse e Globigor. Aliás, saindo um pouco do foco aqui, eu não entendi porque eles hyparam tanto o Globigor. Foi meio decepcionante o fim dele, né? Ele foi hypado por grande parte da temporada 4 e além do fim da temporada 3, mas no fim ele não foi muito útil. Tipo, ele não fez quase nada, além de não ter nenhuma fala no episódio final. Enfim, voltando, a Mina é de certa forma semelhante à Meteora. Ela não é muito inteligente, mas é muito forte. Só que diferente da Meteora, que pelo menos tinha conseguido me dar algum medo, eu não tenho esse sentimento aqui. Pra falar a verdade, só tive a impressão de que ela usou hack quando os soldados solarianos apareceram no final do desenho. Por boa parte do tempo eu pensei que ela ia ser derrotada no fim das contas. E eu sei que todos os antagonistas de um desenho infantil vão ser derrotados no fim das contas, mas na maioria das vezes eu consigo sentir a ameaça que não. Apesar das minhas críticas, a Meteora real ficava esperando pra ver o que iria acontecer. Aqui eu sabia que ela iria ser derrotada de algum jeito. A Mina não tem a cara de uma vilã, mas eu não consigo entender exatamente o porquê disso. A Mina também se juntou a outra vilã de Star vs Forças do Mal e também a última, e eu tenho algumas coisas pra falar dela agora.
Você é uma rainha pro seu povo. De repente, você descobre que outra rainha precisava assumir o trono e você decide ter uma nova vida legal em um local afastado do seu reino. Você está feliz, fala pra todo mundo que queria ter essa vida, se mostra feliz nesse lugar novo, mas de repente, de um episódio pro outro, do mais absoluto nada, você decide que quer dar um golpe de estado e voltar pro trono. Narrativamente, isso não faz o menor sentido, mas é exatamente isso que a Moon Butterfly faz aqui. Ela é mostrada diversas vezes estando feliz com sua nova vida, e um episódio antes da traição volta a reafirmar isso, mas de repente ela aparece tentando recuperar o seu trono. O pior é que a Moon sabia o quanto a Star acreditava na Eclipse. Caramba, se ela acreditava tanto na Star, porque ela a pôs em perigo? A Moon sempre nos tinha sido mostrada como alguém que queria proteger a sua filha acima de tudo e queria o seu melhor. Era por isso que a Moon era uma das melhores personagens de Star vs Forças do Mal nas 2 primeiras temporadas, mas eles decidiram jogar tudo isso fora por algum motivo. Os cidadãos de Milne pareciam apoiar a Moon nesse golpe também, sendo que nas vezes que a Milne foi mostrada na temporada 1 era como um sinônimo de lugar pobre com desigualdade, porque a Moon virou um exemplo de governo se ela liderava um lugar tão pobre e desigual. Tem alguma coisa muito estranha aqui, mas vamos pra categoria que eu mais tenho críticas sobre. Precisamos falar de continuidade em Star vs Forças do Mal, porque antigamente tínhamos uma continuidade quase perfeita com um modelo de histórias que funcionava muito bem, com ideias sendo apresentadas de um jeito leve no início para voltarem de um jeito mais interessante depois. O melhor exemplo que eu consigo dar nesse show é o Tom, como eu falei antes. Ele foi apresentado com uma piada e levemente ganhou mais destaque até ser um personagem principal na 3ª temporada. E aqui, a partir da temporada 3, eles também começam a fazer isso, só que eles não voltam com as ideias que eles apresentaram, ou até as ideias que foram apresentadas na temporada 2 foram simplesmente sumindo. Por exemplo, no episódio que a Star conta para seus pais sobre o Glossary que tem desaparecido e começa a fazer um novo livro de feitiços. Isso nunca é retornado no show. Pesquisando para fazer esse vídeo, eu descobri que aparentemente o desenho é produzido de uma maneira diferente. Eles não tinham a menor ideia de como o final do desenho ia ser até a temporada 4, o que é uma decisão muito estranha. Tipo, você tem que saber como a sua história vai acabar desde o início dela. Esse modo que o show conta a sua história pode funcionar para, sei lá, Bob Esponja, que é um desenho que não quer contar uma história exatamente. O objetivo do show é só se divertir. Mas para uma série que realmente quer te contar uma história, só não faz sentido você não saber como ela vai acabar. É evidente que isso causou muitos problemas ao desenho e se explica o estrago que rolou. Mas sabe o que realmente causou um problema em continuidade nas últimas 2 temporadas? O livro de feitiços. Eu não tô falando desse livro de feitiços, eu tô falando desse. E acredite em mim, tem diferença. Eu não tenho nada contra o livro de feitiços. Na verdade, eu até achei interessante a existência dele e comprei ele. Essas filmagens que estão aparecendo são minhas. Temos algumas coisas importantes que são completamente ignoradas na série, como a informação de que Toph e Eclipse costumavam ser juntos, ou a história de Seth, um chefe do Toph que é mais poderoso que ele, mas que por algum motivo não aparece no desenho. Ele seria um boss final tão bom pra série. Eu adquiri o livro pra saber mais sobre, mas eu não estou aqui hoje pra fazer uma review dele ou falar das boas informações. A minha crítica aqui são as coisas que eles trazem do livro pra série. Eles simplesmente pegam algumas coisas de lá e trazem pra série sem nenhum tipo de introdução. As pessoas que não compraram o livro ficaram confusas nessa parte. O livro custa R$60 na Amazon e eu posso garantir que 80% das pessoas não comprou esse livro aqui no Brasil. Não é todo mundo que tem o hábito de ler e muito menos o menor de idade vai conseguir R$60 tão facilmente para comprar o livro. O melhor exemplo que eu tenho para falar de algo que eles trouxeram sem introdução nenhuma é Reynald. Um cara simplesmente costumava ser um membro da alta comissão mágica e ele aparece do nada em Meteora Lesson. Você não pode colocar esse cara sem nenhum tipo de introdução na série. Ele é importante, mas o show não trata ele com respeito. Antes de falar sobre o fim do desenho, eu tenho algo pra falar que veio depois do final, o Ask Me Anything de Star vs Forças do Mal, com produtores do desenho incluindo a criadora. Pra quem não sabe, isso é um quadro que é feito por criadores, normalmente depois do show acabar, para compartilhar bastidores e ideias que poderiam ter entrado no show. E chegou o dia, eles selecionaram algumas perguntas e, cara, que decepção. Eles não só bloquearam muitas perguntas importantes, como completamente ignoraram qualquer pergunta que eles poderiam pensar que a pessoa não gostou do final do desenho. Fora que as perguntas que eles responderam foram tão idiotas. E não me levem a mal, foi legal eles ouvindo sobre o show. O problema é que eles fugiram completamente das perguntas importantes. E quando eles responderam as perguntas importantes, pareciam que foi de um jeito sarcástico. E ainda teve parte que eles se contradizeram. É sério, isso aconteceu. E se você está indo nos comentários me xingar que não vale a pena eu reclamar disso, bem, sabe o Seth, o grande poderoso da série? Em um post perguntaram pra Darren sobre e ela disse que ele estava morto. Quando perguntaram pro Dominic, ele respondeu que ele estava vivo. Assim
Sim, vamos deixar o cara mais poderoso da série solto por aí. Também tem esse caso aqui. Vocês tiveram alguma ideia de história por trás do Toph ou ele foi apenas incluído no desenho? Sim, tipo, me responde qualquer história. Antes de ir pra minha review final, eu achei engraçado que o episódio favorito da Darren FC é um episódio que é claramente um fanservice de Star e que os protagonistas são forçados a se beijar enquanto a Star namorava o Tom e o Marco conversava com a Kelly. Pra fechar a Season 4, eu notei que os episódios finais têm problemas gigantescos que acabam sendo um geral de todos os problemas que eu falei no vídeo até agora. Então se senta na cadeira que vamos para uma última rodada analisar o final de Star vs Source do Mal. O primeiro episódio é Dup Dup, que eu sinceramente não tenho muita coisa pra falar sobre, era pra ser um episódio tão Star aparentemente, mas o próprio episódio não tenta ser isso. Tom e Star tentam dar o último adeus pra todo mundo antes de sair pra viajar, só que a Star sempre queria encontrar outra pessoa pra se despedir e nunca sai com o Tom. Tudo isso acontece pra eles terem uma conversa super importante na última cena do episódio, onde o Tom pede um tempo pra Star e diz que ela não estava interessada em passar um tempo junto com ele. Ele teria que viajar sozinho nesse caso, e é realmente o que ele faz. E lembra que eu reclamei que o Marco não ligou pra Jack com o término, então. Oh, Tom. Menos de 20 segundos. É, Star, você pelo menos durou mais que o Marco. Também quero destacar o meio do episódio quando o Bullfrog diz pro Tom cuidar da Star, o que faz sentido, afinal eles terminariam 2 episódios depois. Mas poxa, o correto era dar esse conselho pra Star e falar pra ela cuidar do Tom, afinal ela que foi a babaca aqui. Diferente de todos os episódios que eu vou comentar aqui, eu não acho esse episódio ruim. Eu realmente acho bem legal ver todos os personagens voltando, mas tem algumas coisas neles que me incomodam. Número 1, e a mais óbvia de todas, porque todos os personagens fazem piadas nesse episódio sobre a Star e Marco terem um bebê. Isso acontece toda hora. Quem faz piada com uma adolescente de 15 anos tendo que ser mãe? Junta isso ao fato de, canonicamente, o Marco ter 30 anos? Ok, temos explicações pra isso, e ele tem a aparência de um adolescente e age como um adolescente, porque o tempo na Neversone funciona diferente, tá tudo bem. E eu consigo engolir essa explicação do desenho, mas, meu Deus, é muito estranho ter que pesquisar a idade do Marco no Google e falarem que eles têm 30 anos. Tipo, era só canonizar o Marco com 15 anos e tava tudo normal. Também me incomodo em um momento que esse episódio foi posicionado. Vocês vão notar que daqui pra frente esses episódios vão ser muito importantes e eles não vão ter muito tempo de explicar tudo. Isso acontece pelas perdas de tempo que aconteceram nessa temporada, mas você posicionar um episódio sobre tacos nos 7 episódios finais da série não ajuda muito também. Não tenho muita coisa contra esse episódio pra falar a verdade, mas poxa, que início de plot ridículo, meu amigo. A Recapo aparece para avisar um Marco de que algo sinistro iria acontecer em Milne por pressentimento dela. A essa altura do campeonato eu vou aceitar isso. E ela diz pro Marco e a Star ficarem na Terra por segurança. Ah, sim, vamos deixar os 2 guerreiros mais fortes de Milne na Terra, ao invés de ajudar os cidadãos de Milne como eles sempre fizeram e sempre tinham conseguido ganhar. Isso não faz o menor sentido narrativamente. O pior é quando você percebe que isso era uma desculpa pro plot do desenho, que era pra Recapo abrir um portal e a Mariposa e a Meteora ficarem presas na Neversone. Tipo, a Recapo definitivamente não esqueceria um portal aberto, isso foi bem decepcionante. Você e eu estamos indo pra lugares diferentes. Isso iria acontecer cedo ou tarde, né? Quando todo mundo no desenho queria Starco, era questão de tempo pra eles arranjarem alguma desculpinha corrida pros dois terminarem. E a essa altura do campeonato eu já falei tanto sobre chips que eu não vou me alugar tanto aqui. Eu diria que pelo menos eles fizeram um trabalho ok com os personagens nesse episódio, mostrando que durante o episódio eles estavam tristes, realmente machucou na hora, mas ao mesmo tempo isso só vale pra esse episódio, depois eles destruindo toda aquela relação de qualquer jeito. Também vai destacar a conversa com o Tom e o Marco aqui, onde o Tom recomenda o Marco ficar com a Star nesse e no próximo episódio. Tipo, é só eu que acho essa cena bem estranha. É tipo você passar meses namorando uma pessoa e quando você termina, você recomenda o seu amigo ficar com ela. Também temos essa do Marco dizendo que ele demorou meses para superar a Jack, mas com licença, meu amigo. Continue sendo incrível, tá legal? Bem, falando sobre o plot principal do episódio, eles não tinham conseguido sair da Terra porque pensavam que os sentimentos deles estavam afetando o controle de seus poderes. Posteriormente, descobrimos que a Recapo estava impedindo portais de serem abertos, mas isso não faz o menor sentido. A Recapo controla as tesouras interdimensionais, não os portais do universo. E quando a Star tenta abrir um portal, é pelos poderes dela. Você tecnicamente não pode controlar um poder. Esse episódio poderia ser algo legal, onde eles explorariam a Jenna e toda a sua vibe de mistérios. Mas o show não leva esse episódio a sério. A gente passa metade dele com a Jenna enrolando todo
todos os protagonistas, sem querer contar como ela chegou a Mjolnir. Falando disso por um momento, eu sei que não é algo com esse episódio, mas me incomoda como esse plot foi apresentado e ninguém ligou. Do nada a Jenna só apareceu em Mjolnir, e quando o Marco tenta questionar como ela atravessou uma dimensão inteira e chegou em Mjolnir, a Star só corta ele. Isso devia ser levado mais a sério. Se bem que esse episódio não se leva a sério. Literalmente 2 minutos do episódio são reservados para os personagens caçando bolas de tênis. É meio claro pra mim que os escritores estavam com preguiças e queriam acabar isso daqui logo. Na sequência eles descobrem como a Jenna chegou a Mjolnir e vemos que aquilo estava conectado com o reino da magia. Isso foi realmente uma ideia legal, eu estava curioso para ouvir mais sobre. Tanto que quando o Marco descobre que os primeiros Mjolnirianos eram humanos, aquilo gerou teorias. Mas eles dão essa abertura pra nada. Esse episódio existe. Não acho que ele é um desastre e ele é até aceitável, ainda mais considerando o resto do show. Mas por favor, esse episódio teria sido muito melhor se não tivéssemos fanservices de Starco por boa parte dele. Cara, por que tem tantos fanservices de Starco aqui se eles estão numa dimensão que eles não iam lembrar nada sobre? Para isso temos uma fala que é realmente uma das coisas mais bizarras que eu já ouvi de um desenho da Disney. Eu quero ser bem pequeno e eu quero que você... eu quero que você me coloque no seu bolso e eu quero ficar lá dentro e você pode me alcançar sempre que quiser e... Aparentemente a Medical High Commission estava envolvida com os ataques e a Hekapu é a única que tem a mínima noção do que fazer. A Moon fala mais coisas que iriam contradizer com a atitude dela mais tarde, falando que ela ligava pro povo dela e tudo que ela tinha construído. Temos que valorizar as coisas boas desse final porque elas não são muitas, mas uma coisa delas é com certeza o River, que tá muito engraçado aqui. Ele parece um louco com essa fantasia dele e ele é responsável por uma das falas mais engraçadas desse desenho. River? Where are you going? I'm going to get that man some meat. He is a king, for corn's sake. He's a vegetarian. Fine, I'll get him some chicken. Apesar de toda essa minha alegria com o personagem River, agora começaremos a sequência de maior quantidade de coisas ruins que eu já vi em um desenho. Eles começam o episódio com toda uma chamada falando para reunir o maior exército para lutar por Mjolnir, mas são personagens tão não gostáveis aí. Eu adoro cenas em que uma equipe é reunida para derrotar o vilão, mas o motivo dessas cenas serem tão legais é pelo vínculo que temos por cada personagem, como a gente gosta deles. Aqui a personagem mais gostável daí é a Kelly, que foi usado o show inteiro para mostrar como ela sofria por relacionamentos. Aliás, como você juntou esse grupo todo de pessoas de dimensões totalmente diferentes em um mundo que não tinha como abrir portais ou ligações por telefone? Como essa galera chegou aqui? Também temos a Ponyhead, que caramba, ela parece uma fotógrafa do National Geographic gravando pessoas morrendo aqui, fazendo piadas com todos os seus amigos se ferrando. Eles também falham tentando manter o cavalo marinho um personagem bom aqui, mostrando ele tendo emoções pela Ponyhead, e isso poderia ter sido feito de um jeito bom em uma cena que sua namorada fosse morrer ou coisa do tipo. Seria tão emocionante e até bonitinho ver pro personagem que ele é, mas aqui não, é só ele fugindo do personagem mesmo. A Star também aparece com um superpoder maluco e você pensa, ela vai derrotar a Mina e salvar um dia com um poder muito mais forte. Na verdade não, ela perde mesmo assim pro guerreiro solariano, porque eles apareceram com essa coisa então. Fora que esse design é muito ridículo, tipo, você não consegue olhar pra isso e sentir poder na Star. A forma de borboleta parece muito mais poderosa e eu não sei porque ela não foi usada aqui. Se é pra apresentar uma nova forma nos últimos 4 episódios do desenho pra ela ser derrotada, por que você mostrou então? Isso é uma crítica minha porque eu queria muito ver mais da forma borboleta nessa série. Ela teve praticamente uma batalha digna durante a série inteira e foi contra a Meteora. A Eclipse usa o poderzão dela, mas descobrimos logo na sequência que ele era só um guerreiro e tinha milhares de outros prontos pra atacar Mjolnir. Falando desses guerreiros, como eles conseguiram essa armadura tão rápida? Vemos depois que a Moon só deu o poder a eles, mas essa armadura deles não é mágica, ela é um objeto com propriedades físicas. Como eles acharam milhares de armaduras em um curto espaço de tempo? Vim aqui para ajudar, os personagens se sentem muito perdidos e sem esperanças. Eles tentam bolar algum plano e todo mundo dá alguma ideia, mas nenhuma é boa. A Star, ex-princesa de Mjolnir, braço direito da rainha, uma das únicas pessoas com reais poderes naquela sala, com toda a responsabilidade que ela tinha naquele momento, junta todos os seus neurônios para pensar em um plano e fala: eu vou lá passear com o Marco. Caramba, seus amigos estão morrendo na sala do lado e tu veio me falar isso. Isso é questionado por todo mundo na sala, inclusive pelo Marco, porque a Star pensou que isso era uma boa ideia. Quando eu fiz meu vídeo de personagens babacas, eu pensava que a Star era uma pessoa ruim, que tinha errado enquanto namorava o Tom e ficava de papinho com o Marco. Mas revendo esse show, eu não me lembrava que ela fugia tanto de sua responsabilidade assim. A própria Star reconhece que talvez ela seja uma pessoa ruim, mas justifica isso dizendo que ela tá sobrecarregada e não sabia como lidar com isso. Tudo bem então, seus amigos estão morrendo do outro lado da sala. As pessoas estavam precisando de uma liderança, mas você foge dessa responsabilidade pra ficar 5 minutos do episódio
episódio se pegando com um cara que você não tinha ficado em nenhum momento do show inteiro, mas vai fazer isso no momento de guerra? Boa ideia! Mas não tem problema, olha como esses dois são fofos, pessoal. Um casal jovem se namorando, olha como essas cabras olham pra eles. Stark é incrível, pessoal. Eu sei que eu tô pegando muitas falas do Blue Order aqui pra esse roteiro, mas confiem em mim, o cara é bravo. Se vocês sabem inglês e querem assistir um react de qualidade de pessoas que realmente amam o desenho que estão assistindo, vão ver o canal dele. Não à toa, ele conseguiu mostrar muito bem a queda de qualidade no vídeo dele, até melhor que o meu. Bem, deem uma olhada nessa frase do Marco. Sabe aquela maldição da lua de sangue? Aquela aprovação, bom, era bobagem. Eu me senti assim desde o começo. Os escritores eram uma presa de destruir tudo nessa fala. O Marco não tinha mostrado nenhum interesse na história até a temporada 3 em Lynchcatcher. Depois, quando isso é apresentado na Maldição da Lua Sangrenta, ele só mostra ter interesse na Star no mesmo dia. Em nenhum momento antes disso, o Marco teve uma cena fofa com a Star que não foi forçada pelo show. Essa fala do Marco é um grande vai se ferrar para o público e só mostra como na última temporada eles abandonaram toda a continuidade e história que o desenho tinha para focar no amor de dois jovens. No momento que eu escrevi esse roteiro, eu tinha acabado de fazer o vídeo de Steven Connie, e eu vi um comentário que eu concordo muito, eu acho que vale a pena citar aqui. O Simplesmente Lito comentou que, na opinião dele, os chips não deveriam influenciar na história. E, meu Deus, que opinião certa o meu mano Simplesmente Lito cravou aqui. Se você quer construir uma história boa com romance, certifique-se que pra história funcionar não precise de um romance pra ela. Em Star vs Força do Mal, se você tirar o Stark da série, o final literalmente teria sido outro. Depois de 4 temporadas, em um dos últimos episódios da série, Stark finalmente acontece. E agora eles vão ver o que tava rolando no castelo e aqui descobrimos a traição da Moon, que obviamente não faz o menor sentido. Temos um flashback aqui de 2 minutos como era a mina no passado e, meu Deus, quanto potencial desperdiçado aqui. Tipo, se os escritores não tivessem desperdiçado tanto tempo durante a temporada e conseguissem 11 minutos a mais, dava pra fazer um episódio inteiro sobre isso que fizesse a gente se sensibilizar com a mina. Alguém que era humilde e queria ajudar o seu povo, mas acabou se corrompendo pela magia dos soldados solarianos. E tipo, eu consigo ver margem pra mina virar alguém gostável, ainda mais com seu arco de redenção. Mas isso só existe. No episódio eles não fazem nada com isso e a série tem umas decisões amadoras no fim. Se você vai mostrar um flashback em um desenho é porque você vai fazer alguma coisa com ele. Para uma visão narrativa, o que eles fazem aqui não faz sentido. E eu não faço isso como alguém que saberia fazer algo tão grande quanto Star Versus foi algum dia. Mas é assustador eles tomarem decisões assim. Eu consigo ver margem para a mina se tornar alguém gostável e ainda mais com arco de redenção. Mas não, isso não existe no episódio. Eles não fazem nada com isso. A Moon e a Star começam a brigar pela traição da Moon, o que é justo. Mas a Moon disse que impediu a mina de fazer bem pior, e o que não faz sentido, porque ela literalmente ajudou a mina. Fora que a Moon acusa a Eclipsa de eu confiava na Eclipsa e olha onde se me levou. Com licença, Moon. A mesma Eclipsa que te ajudou a derrotar o Toph e salvar Mjolnir. Você e a Alta Comissão passaram 2 temporadas inteiras falando quanto a Eclipsa é má, mas não apresentaram nenhum argumento pra isso. E quando a Star perguntava pra você por que ela era má, você ficava repetindo isso. Quando a Eclipsa perguntou por que ela pensava isso, a Moon disse que foi ela que aprendeu na dimensão mágica. O que é mentira, foi a própria Moon que abriu um portal e entrou por conta própria. Fora que ela só estava tentando proteger sua filha. E também fala que foi esse o motivo da Star se separar dela. O que nem tentando entender, eu entendi, foi uma decisão da Moon sair de perto da Star. A Eclipsa fala que a Star sabia bem mais que as duas com aquela idade. O que, com licença, Eclipsa, você é incrível, durante todo o show você foi uma das únicas que se salvou. Mas que fala foi essa? A Moon com a idade da Star lutou por Mjolnir sozinha, sem uma mãe para ajudar. E a Star, apesar de ter feito coisas parecidas, se mostrou uma pessoa muito irresponsável nas últimas temporadas. A Moon obriga a Eclipse a renunciar e ameaça fazer um genocídio por isso, obrigando a Eclipse a fugir de Mjolnir e a Moon assumindo o cargo de novo. Assim ela renderia os guerreiros solarianos. E a essa altura do campeonato, se a Senhora Lua disse que ela estava fazendo isso pelos interesses da mina e estava evitando ela de fazer bem pior, por que você está tão feliz de assumir o trono? É sério, a essa altura é por interesse dela e não da mina. A Moon assume o trono e fala pra mina parar porque a Eclipse tinha se rendido. Mas pra surpresa de absolutamente ninguém, a mina quer matar a Eclipse e todos os monstros dela. Quem diria que a racista da história iria discordar da Moon, né? Em uma cena surpreendentemente tensa, a Moon tenta tirar o poder que tinha dado a eles, mas isso não funciona porque eles juraram lealdade à Rainha Solária. E eu não vou questionar como os poderes dele funcionam nessa altura do desenho. A Star mostra requisitos de uma personagem boa no fim da temporada e xinga a Moon por seu plano ter falhado. A mina dá um ataque com a espada poderosa lá, mas a Recapu aparece bem na hora pra salvar todo mundo. O Marco fala pra Recapu que ela atrapalhou
evitou ele? Sim, Marco, ela com certeza evitou você de desarmar a mina, roubar a sua espada e derrotar ela, seu babaca. A Hekapu sugere todo mundo se esconder. Nós descobrimos mais coisas sobre a traição da Moon e foi ela que mandou o Romulus soltar o Globigor, que novamente não faz sentido, ela tava feliz tendo a vida dela. Aquele cara do machucado literalmente morre em tela e o River aparece sendo um personagem bom aqui, trazendo o Globigor pra taberna. E bem, sabe todos os plots que tivemos aqui nessa série? Todos os plots bizarros e sem sentido, perda de tempo, plot holes, plot twists que não deveriam acontecer. Bem, chegamos no pior plot dessa série. Sabe o que torna Rose ser a Rosa um plot twist tão incrível em Steven Universe? As coisas foram minimamente plantadas e desde a primeira temporada tinha dicas que não faziam sentido na hora, mas depois de rever o desenho você repara naquilo e percebe como os escritores sabiam o rumo que a história ia tomar. Em Gravity Falls algo semelhante acontece com os óculos do Ford. Esses plot twists são só geniais e isso que torna os plot twists bem montados tão belos. Agora em Star vs Force Small temos uma reviravolta na trama que pra mim é o melhor exemplo de como não fazer uma. Basicamente a Star decide que odeia magia, do mais absoluto nada. Ela fala que odeia magia, sendo que até agora em todos os episódios anteriores a esse, a Star estava se divertindo fazendo magia. Ela age como se a varinha fosse mudar a vida dela e persiste com esse pensamento até o fim, e em nenhum momento ela tinha mostrado qualquer resquício de sinal de odiar magia. Mas de repente, no último episódio da série, ela decide isso. Caramba, até o relacionamento de Starco foi melhor que isso. Eu não estou nem criticando a ideia dela odiar magia exatamente. Diferente de algumas pessoas, eu acho que isso poderia funcionar, se o show quisesse fazer funcionar. E imagina se ela visse pessoas usando magia para o mal. Essa ideia realmente poderia ser mais aprofundada. Mas não, é muito mais interessante enfiar goela abaixo isso, para que as pessoas que ainda se importavam com o desenho ficassem mais irritadas ainda. Fora que do jeito que é apresentado, a ideia é só injusta. Tudo que vimos até agora no desenho foram pessoas se divertindo usando magias. Quando eu tô assistindo as primeiras temporadas de Star vs Force Small principalmente, uma das principais coisas que eu quero ver é a magia em si. E eles só destroem ela no final como se não fosse nada. Caramba, que coisa injusta. Voltando pro episódio, a Star entra no Glossary que ele tá lá por algum motivo, e mesmo vendo todas as rainhas bravas, conclui que destruir a magia iria salvar todo mundo. Mas antes de ir pro final, por que a Star liga tanto pro Marco aqui? Eles literalmente começaram a namorar no mesmo dia e fica muito triste quando descobre que eles não poderiam ficar juntos se a magia fosse destruída. Vocês namoram um dia, por que você tem esse apego tanto a ele? Se eles continuassem amigos faria tanto sentido, mas aqui parece que a Star é carente e tá triste porque vai ficar sem a pessoa que ela acabou de começar a namorar. Esse episódio foi lançado no mesmo dia que o episódio final de Game of Thrones. Não tinha como isso dar certo. Eu confesso que apesar de tudo, apesar do desastre que tá sendo até agora, eu tinha uma esperança. Nos episódios anteriores eles tinham apresentado mínimas ideias legais, que tinham algum potencial pra esse final e poderia salvar esse episódio de uma maneira milagrosa. E ainda por cima evitar eu fazer um vídeo de mais de 1 hora sobre esse desenho. A Star tomando responsabilidade, mandando a Lua se ferrar, era o que eu realmente apreciei na hora. Eu sei que eu critiquei a mina como vilã, que eu não sentia o medo suficiente com ela como Toph e a Meteora me deixavam, mas pelo menos a mina e todo o seu império era poderosa. Eu sonhei com uma batalha final digna enquanto eles fossem destruir a magia, mas não, eles não aproveitaram isso. O episódio começa com a Star pedindo pra Hekapu abrir os portais, e o Marco fala que destruir a magia mataria ela, e ela responde desse jeito: Eu preciso que abra os portais. Eu vou destruir a mágica. Sim, claro. Explode tudo. Espera, Hekapu! Você é feita de mágica! Olha, pra ser bem sincera, eu sempre achei que essa coisa ia fazer mais mal do que bem. Vale ressaltar que essa última aparição da Hekapu no desenho inteiro. A Hekapu era uma das poucas pessoas que parecia ter um cérebro nesse desenho e ela ainda por cima conseguiu destruir isso. A Hekapu que eu conheço pelo menos perguntaria sobre essa ideia. Eles vão pra outra dimensão destruir a magia e usar o plano feitiço do sussurro, que aparentemente teve um retcon e agora sua fala é diferente. Sinceramente eu não me incomodo com isso, mas vale a pena citar aqui. O Marcos também trouxe pudim por nenhum motivo e convenientemente ele descobre que o pudim era o segredo para as pessoas não perderem o controle na dimensão da magia. E eu gostei dessa ideia, mas não faz o menor sentido o Marco ter tanto pudim escondido. Caramba, era só fazer uma cena do Glossary dando pudim pro Marco falando que ele precisaria daquilo, seria tão melhor. Descobrimos que o Tom estava controlando aquele cavalo. O Marco vai atrás de resgatar o Tom e consegue fazer isso depois de ser atingido pelo cavalo. Ele mostra um machucado na barriga e fica mancando fechando o zíper. Quando eu vi isso pela primeira vez eu fiquei desesperado. Caramba, o Marco vai morrer. Mas adivinha, eles não fazem nada com isso. A essa altura isso já não me surpreende mais. A Moon e a Eclipse aparecem
pra ajudar, e eu quero destacar aqui como a Lu é perdoada rápida nesse desenho. Ela não mostra sua intenção de melhora e nem faz algum tipo de sacrifício. Os personagens só aceitam que ela melhorou e é isso. As rainhas aparecem pra ajudar com o feitiço do sussurro e mostram estarem felizes pela magia acabar. Mesmo que um episódio atrás elas foram mostradas contra essa ideia, pelo menos vemos a Solara rejeitar a Mina e ficar com a Eclipse. Isso foi realmente bem fofo. A Mina descobre que a Star e a Moon estavam no santuário da magia pelo River e consegue ouvir elas fazendo o feitiço do sussurro. A Mina, numa distância considerável delas, conseguiu ouvir elas fazendo o feitiço do sussurro, que você sussurra pra fazer. E sabe, a Mina, a vilã que foi apontada como super poderosa e não seria derrotada por ninguém, podendo matar todo mundo quando quisesse, ela é derrotada pelo cavalo, o mesmo cavalo que o Marco tinha virado há pouco tempo atrás. Isso me deu muita raiva quando eu vi pela primeira vez. Que jeito idiota de derrotar a vilã. A magia é destruída, as princesas somem, a Star precisa ir pro reino de Milne e o Marco precisa ir pra Terra. Mas convenientemente a Star decide voltar com o Marco, e mesmo que ela pudesse morrer lá e o Marco já tivesse ido, mais uma vez, convenientemente o Marco faz a mesma coisa e uau, como eles são fofos juntos. O Glossaric também fala essa cena pra alertar o Star que o Marco estava aí. Daí você me pergunta qual é o meu problema com isso, e eu respondo que essa é a última aparição dele. Por ele ser um ser mágico, ele morreria junto com a magia. Durante todos esses últimos episódios eu passei a perdoar um pouco o personagem pela temporada 3. E essa vibe dele de alguém que sabe tudo que vai acontecer e ser o ser mais importante no universo é realmente legal. Isso é bem explorado na última temporada e é legal ver isso. Mas é assim que o ser mais importante do universo vai nos deixar? O pior é que menos de um minuto atrás eles tinham dito uma frase que facilmente poderia ser a última dele. Daria muito pra chorar nessa cena se eles fizessem um Glossaric ser mais gostável durante a terceira temporada, mas daí eles decidiram estragar essa frase. Bom trabalho! Agora o Glossaric não é mais lembrado com essa fala marcante. Caramba, era só realmente ter finalizado o personagem ali. São pequenas coisas como essa que fazem você odiar esse final. Ele deixa de ser um episódio ruim pra um episódio péssimo. O Mark e a Star também são mostrados como um casal bonitinho e essa cena poderia ser legal, mas parece que os escritores se esforçaram pra estragar até as cenas que poderiam ser boas. Se eles continuassem como amigos ou tivessem namorado desde o início da temporada, esse abraço teria muito mais valor do que realmente teve aqui. Ele meio que virou um abraço de dois carentes que estão juntos. As marcas na bochecha aparecem no Marco de novo e eles só descartaram qualquer chance desse plot fazer sentido. Caramba, e eles canonizaram um plot hole. Os dois vão para suas respectivas dimensões e a Mina também aparece ali junto com seu grupo de racistas. E eles vão continuar vagando por aí aparentemente sem nenhuma punição por isso. Outra coisa, perceberam como todos os vilões desse desenho foram soltos no fim? O Ludo foi solto no fim e o caso dele é ter exceção porque ele teve uma redenção. A Meteora tá por aí, mesmo que como o bebê. A Moon vai continuar sendo influente como era. A Mina e seus racistas também estão soltos. A única pessoa que foi confirmada como certa entre essas pessoas foi o Toph e ele foi morto. Caramba, se você vai confirmar o seu vilão como certo, ao menos tem algum respeito por isso. Imagina se a gente tivesse um corte pra uma cena pouco tempo no futuro com uma estátua do Toph passando de fundo, com uma pessoa que foi injustiçada desde o início da série. Imagina se eles trocassem o dia da Mil Dependência como feriado pra eles por esse dia, por perceberem todo o racismo envolvido. Eu não exatamente concordo com a ideia do Toph estar certo no fim do desenho, como eu já falei aqui, mas se você vai fazer isso, pelo menos faça certo. A Ponyhead, eu repito, a Ponyhead tenta confortar a Star e diz que todas as pessoas que ela separou porque acabou com os portais estão bem. A Kelly e os amigos dela, que eu sinceramente não me lembro o nome, estariam felizes por aí, mesmo estando presos pra sempre na dimensão deles. O pior é que esses personagens não são tratados com respeito e tudo isso vem da mente da Ponyhead. Por que eles não deram um epílogo pra eles? Aliás, como a Ponyhead pode voar se a magia foi destruída? Nos é mostrado uma piada com os vilões da alta comissão estando mortos e haha, olha, destruímos a magia, isso é algo bom, né? Derrotamos os vilões. Sabe o que realmente não é bom? A Hekapu, a pessoa que mais se importou com a Eclipse na série da alta comissão e mesmo sendo contra ela, ouviu o seu lado, a pessoa que acima de tudo ajudou o Marco múltiplas vezes, alguém que teve episódios realmente dedicados à sua melhora para mostrar como uma personagem boa, ela morreu no final. O Glossary, o ser mais importante do universo, morreu. Os feitiços que tiveram os episódios que eu mais me incomodei de assistir estão mortos por aí, mesmo eles sendo mostrados com pessoas com sentimentos e emoções. Basicamente, ao invés de destruir todos os monstros como a Mina iria fazer, a Star destrói todos os seres mágicos e isso é mostrado como uma coisa boa no desenho, mesmo claramente não sendo. Não foram dois seres mágicos que tiveram consentimento do que estava acontecendo que foram afetados. Foram muitas pessoas, mas isso não é mostrado no desenho. A Star destruiu a magia pensando apenas na Mina e ela nunca pensou em tantos outros seres que existem por aí foram afetados. Fora que de repente se os reptilianos decidissem atacar a família Butterfly como eles fizeram no passado, eles não teriam nenhuma defesa e só teriam que aceitar ser derrotado. Destruir a magia trouxe consequências muito drásticas que só não parecem ser um problema aqui. O episódio continua e vemos que uma explosão iria acontecer. O Marco e a Star correm pra isso, temos um monte de referências e personagens que passaram durante o show e surpresos, os mundos se juntam. Nós vemos todo mundo gritando desesperado porque
que os monstros são mais fortes que os humanos. Star e Marco literalmente juntaram duas dimensões que podem fazer o problema do racismo piorar com mais espécies. Vão fazer com certeza alguma guerra entre monstros e humanos, mas não se preocupem, tudo isso valeu a pena porque agora 2 adolescentes podem ficar juntos. Caramba, esse final foi uma bagunça. A melhor analogia que eu poderia fazer com Star vs Forças do Mal é com o Império Romano, onde ele teve uma ascensão muito grande e virou um dos melhores desenhos da história. Mas assim como o Império Romano, uma única coisa foi maior que a sua ascensão, e foi a sua queda, que em sua temporada final teve o pior roteiro que eu já vi em muito tempo, alguma das maiores perdas de tempo em séries e simplesmente escolhas muito questionáveis. Os produtores pareciam não gostar do que estavam fazendo, e eu realmente não gosto de criticar pessoas que trabalharam no desenho, porque por grande parte das vezes é culpa da empresa, mas aqui parece o caso que foi só culpa de quem estava trabalhando mesmo, isso me deixa muito triste. E Star vs Forças do Mal foi uma série muito marcante pra mim, e não achem que eu estou fazendo esse vídeo gigantesco à toa. Se eu estou reclamando é porque eu realmente me importo com o show. Eu queria que as coisas fossem diferentes, mas infelizmente elas não foram. E se por acaso, por algum milagre, elas fossem diferentes? Vamos lá. Com certeza vai ter muita gente nos comentários falando isso, e não, galera, eu não sou roteirista, muito menos diretor ou qualquer desgraça que alguém que trabalha numa série é, mas eu sou muito fã desse desenho e eu acho que eu consigo pegar as ideias interessantes das 2 últimas temporadas e reaproveitá-las. Então acreditem, boa parte das coisas que eu vou explicar aqui eu só vou reposicionar. E é triste que eles poderiam fazer algo decente se eles quisessem. Eu também não quero mexer nas 2 primeiras temporadas, olhando o desenho você repara que as coisas estavam muito bem aqui, então não tem por que mudar nada. Nessa análise acho que ficou meio óbvio, mas as coisas começaram a dar errado mais ou menos aqui, depois do especial Battlefront Mini. Eu não quero mudar muita coisa antes disso, então eu acho que um bom episódio para começar a analisar um final feliz pro desenho é em Star Crush. E aqui algo importante. Como Star vs Forças do Mal é um desenho que tem muito foco em romance, temos que definir entre os 2 chips que tiveram importância nas primeiras temporadas, um para manter no desenho, Starco ou Jarko. E eu sei que eu critiquei muito Starco nesse vídeo, mas é bom falar que esse chip costumou ser bom em algum momento. Não me levem a mal, eu ainda prefiro o Jarko, como eu disse nesse vídeo, ele é um chip muito identificável, principalmente pra mim, por isso, pra agradar todo mundo nesse vídeo, eu vou apresentar os 2 finais, o final 1 e o meu favorito, Jarko, e o final 2, Starco. Antes de começar, eu quero dizer que meu plano para salvar Star vs Forças do Mal aqui, ao invés de entregar 2 temporadas mal acabadas, é finalizar a série com uma temporada bem fechadinha. Então, vamos lá. Não tem nada que mudar nas últimas temporadas porque esse relacionamento já estava totalmente montado, mas temos que resolver os sentimentos da Star pelo Marco. Sabe aquele episódio Buff Buddies? Então, pense em um episódio semelhante, mas sem a parte ruim. E eu faria ele se estranhando por uma saga de episódios, mas quando chegaria esse episódio, a coisa ficaria clara de uma vez. Até que em momento eles ficariam presos em um lugar. Sabe aquela cena da Pérola e da Garnet em Steven Universo? É algo parecido. E eu faria a Star e o Marco teriam uma conversa sobre isso. O Marco avisa que entende a Star e apoia ela, mas que ele ama muito a Jack e a ver como amiga. A Star veria isso e perceberia que quer acabar com o Marco só como amigo no fim das contas. Resolvido isso, acho que daria pra mudar a estética final dessa temporada. Ao invés de Battlefront Mini acontecer em 4 episódios, nós poderíamos alongar ele por uma temporada inteira. Sabe aquele clima de final que tivemos na metade final da 3ª temporada de Amphibia? Uma luta contra o Wanderers com uma rebelião? Eu faria algo parecido e eu acho que daria pra funcionar. Porque lá em Amphibia eles precisaram da ajuda de todo mundo, mesmo com todo o problema que eles tinham entre diferentes espécies. Daria pra juntar o plot de racismo aqui, com os monstros e Milmianos precisando se juntar para poder derrotar o Toph. Posteriormente, os personagens que apareceram durante a temporada chegariam, Kelly, Tom, Jenna, e falando sobre a Jenna por um segundo, seria interessante se os amigos do Marco e os humanos que apareceram lá chegassem aqui pra ajudar. Eles poderiam virar cavaleiros ou coisa do tipo, eu acharia interessante. Com o passar da temporada, eles tentariam encarar os soldados reptilianos, mas viram que não era o suficiente. Então, antes de libertarem Eclipse, teríamos o plot dos Milmianos superando o racismo, e depois de ver que o exército do Toph atacava até os monstros, eles lutariam ao lado dos Milmianos. O que de início seria uma junção rápida, vira uma amizade entre os dois depois de perceberem que eles têm coisas em comum. Do outro lado, o Toph ficaria tirando a sanidade do Ludo, que passaria a temporada até enlouquecer totalmente, e no fim dela o Toph assumiria controle do seu corpo, e estando pronto para atacar a Star com o plano de acabar com todos os seres mágicos. Eu acho que aqui poderia ser um momento para libertar a Eclipse. Ela poderia simplesmente derrotar todo mundo usando seu feitiço de insta-kill,
show, mas as coisas não poderiam ser tão simples, seria sem graça só mandar Eclipse a matar todo mundo com o feitiço dela. Então aqui pra mim entra o 7. Sabe aquele reptiliano que é o grande overlord do desenho e nunca foi mostrado no show? Imagina um cliffhanger assim. A Eclipse começa a solar todo mundo e depois de pegar a varinha, a Moon e a Star reconhecem ali que ela poderia ser a verdadeira rainha. Ela chega e começa a destruir o Toph, assim como ela estava destruindo a Meteora na temporada 3. Mas daí na hora de ser derrotado, o Toph abre caminho pro 7 aparecer, que vira o jogo e começa a bater em todo mundo. Isso seria épico. Pro final eu peço a opinião de vocês, porque é algo que eu teria que inventar completamente do zero aqui. Mas na minha opinião daria pra fazer algo mais simples, como a Star entrando na forma borboleta pela primeira vez, e a Lua e a Eclipse entrando nas suas formas também, começando a bater no 7. Assim as três rainhas se juntando para poder derrotá-lo. Depois disso teremos uma montagem de uns 20 anos no futuro, começando na Terra e mostrando como o Mark estava feliz com a Jack em empregos que os dois amavam. Eles estariam indo a Milne enquanto passavam por todos os personagens crescidos das duas primeiras temporadas. Finalmente o Marco, a Jack junto a Jenna vão a Milne ver o aniversário de 20 anos da Batalha de Milne. E sabe o que seria legal mesmo? Ver a Star como rainha de Milne. Lembra daquele episódio da primeira temporada que a Star tenta fugir de sua responsabilidade de ser rainha algum dia, mas fica feliz ao saber que ela poderia ser a rainha que ela quisesse, ficando feliz com isso e até cogitando a possibilidade? Então é exatamente isso que eu quero. Esqueça a Star irresponsável que temos nas últimas temporadas, faça ela ser rainha. E eles nem precisam matar a Eclipse ou a Moon pra isso. Pra Eclipse eles poderiam dizer que ela fez a escolha de viver em outra dimensão feliz com Globigor, mas que continuaria auxiliando a Star, principalmente no relacionamento entre Milmianos e Mons. A Moon é um pouco mais difícil, mas você poderia mandá-la para um destino parecido, indo governar aquele lugar que ela vai na temporada 4, sendo uma alternativa legal com ela estando feliz em um reino sem magia. A Star finalmente poderia ser rainha e eu acharia legal se você canonizar de arco, Darton e Starius que o espaço, com o Tom sendo rei de Milne também. Esse final é simples de acontecer, na verdade. Podemos fazer até tudo que eu falei naquela temporada, mas precisamos dar um jeito no sentimento de Marco pela Jack. Eu consertaria isso nem fazendo eles namorarem em primeiro lugar, e por mais que seja meio forçado, eu tentaria fazer um episódio do Marco convidando a Jack para um encontro no meio da segunda temporada, substituindo o episódio do Nesseia. Mas nesse encontro, o Marco veria que a Jack não gosta das coisas que ele pensava que ela gostava, assim percebendo que ele nunca gostou dela em primeiro lugar. Com isso ele se sentiria mal que a vida toda foi atrás de uma pessoa que não era pra ele. A Star vê isso e se sente mal pelo Marco, tentando se aproximar dele, até perceber que ela gosta dele. O Marco vê que a pessoa que ele gostava estava na frente dele esse tempo todo e pronto. Aí é só construir um romance. E eu faria eles começarem a namorar lá pelo meio da terceira temporada, mais ou menos. No fim do desenho, teríamos que fazer algumas alterações. Poderíamos colocar o Marco indo buscar a Jenna e a Jack e os outros humanos para comemorar a Batalha de Milne. E destaque aqui que eu não tiraria a Jack do show como o desenho fez. No lugar, eu tentaria trazer ela para ajudar com os reptilianos e talvez até um episódio do Marco criando coragem para pedir ajuda dela. No fim, eles vão pra Milne e o Marco se encontra com a Star no trono, sendo ele o rei de Milne dessa vez. Uma conversa com todo mundo acontece e a série se encerra com um beijo entre os dois. E é isso, escolham o final favorito de vocês. Também podem falar o final que vocês colocariam nos comentários, e eu ficaria muito feliz de ouvir. Dito isso, vocês conseguem ver como dava pra fazer uma história com o que eles tinham construído? O show poderia ter funcionado e é isso que realmente me deixa triste. Eu não sou roteirista, escritor, mas eu garanto que usando as ideias deles, dava pra aproveitar elas de um jeito melhor. Claro, a crew do desenho ainda teria muito trabalho a fazer com episódios fillers e fazendo tudo funcionar, mas tendo uma base pra ideia seria essencial pra saber como a série poderia ocorrer. É muito triste ver o fim que essa série teve, mas ao menos podemos apreciar os bons momentos que esse desenho nos trouxe. As duas temporadas iniciais são bangers absurdos e eu adoro elas por isso. No fim das contas, eu não conseguiria recomendar o show para as pessoas, mas sabe, eu não diria que ele é ruim. Se você não tem problema em parar de ver o desenho depois de Battle from Milne, faça isso, porque algum dia esses personagens foram muito gostáveis e vale muito a pena ver como eles eram. E assim como o Império Romano, no fim das contas, o que mais ficou marcado na história não foi a sua queda, mas sim o seu legado. Meu nome é Courtney. Muito obrigado, membros, com agradecimento especial a Eduardo Moraes. Saber que vocês me apoiaram nessa jornada até aqui é muito incrível pra mim. Muito obrigado a você que me ouviu até aqui e eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!